Estou muito feliz de estar aqui com todo mundo, não só porque a gente está celebrando 3 anos de Amazon, muita gente no Twitter falando 3 anos já, né? 3 anos já se passaram, e na sede do Twitter, fazendo uma coisa conjunta, de transmitir ao vivo pelo Periscope, e estando com pessoas que representam o mundo da literatura, em diferentes camadas, em diferentes ações, mas todos autores, reviewers e pessoas que vivem dos textos que a gente produz. Então, eu vou primeiro fazer assim, vou apresentar cada um, e cada um pode se apresentar também. Falar, não, está errado, não é essa a minha bio. Quero mudar a minha bio no Twitter. Então, primeira coisa é pronunciar direito o nome, mas eu acho que eu sei pronunciar seu nome direito, Bruno. Bruno Gakshagen. Tá certo? E você é autor de um livro que já está aqui para mostrar, que é Pare de Acreditar no Governo. Quero dizer que governo como um conceito geral, né? De uma forma geral. E a primeira coisa que eu vou te perguntar já assim, rapidinho. Quando você diz pare de acreditar, qual é a reação dos leitores para uma ordem de comando tão grande assim? Quer dizer, quando você vê esse título, pare de acreditar, você fala, ai, meu Deus. Qual é a primeira reação que acontece quando a pessoa lê o título? Ela pega para querer saber e entender? Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O título foi propositadamente escandaloso, panfletário, assim, para me chamar a atenção, né? E, obviamente, o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos já ajudou muito. Aliás, na próxima edição, eu preciso até fazer um agradecimento especial ao atual governo, porque impulsionou muito as vendas para a desgraça do país, mas para a sorte do livro. Mas essa coisa de chamar a atenção, né, o pare de acreditar no governo, é justamente para que o brasileiro, o leitor, aquele que chegasse até meu livro, parasse com essa ideia de acreditar no governo como grande agente promotor de desenvolvimento social, político e econômico, né? E isso tem resultados muito sérios, né? E aí, na conclusão, eu vou apontar, depois de fazer toda uma narrativa histórica, o livro começa em 1500, passa por todos os governos que nós tivemos ao longo da nossa história e termina com a reeleição da atual presidente da República. E, no fim do livro, eu tento chamar o leitor para a responsabilidade que nós temos para promover essa mudança. No fundo, a gente tem que promover uma reforma cultural para que a gente faça a nossa parte e não fique esperando o governo nem político fazer aquilo que pretende fazer. Então, o título tem essa força para chamar a atenção para essa ideia principal. Bom, quem sempre acreditou em si mesma e, desde muito cedo, já partiu para fazer e criar a sua própria vida, criar novos universos e abrir universos para suas leitores e leitores, é a Bruna Vieira, uma pessoa querida porque eu acompanho assim desde criancinha, parece time de futebol, né? Eu torço desde criancinha por você. É a família internet, né? A gente acaba não se encontrando todo dia, mas é como se a gente estivesse sempre ali juntinho, né? Compartilhando coisas. Bruna, você que foi de blogueira depois dos 15, e aí você virou autora, e aí você virou youtuber, e hoje você está em diferentes plataformas. Que tamanho tem o mercado de leitores e leitoras que você, digamos assim, criou para você? Porque você criou um mundo de leitores. O feedback mais assim gostoso de ouvir, de ler por e-mail, é quando um professor ou quando uma mãe escreve um e-mail para mim e diz: meu filho não gostava de ler, eu já tentei vários autores, mas ele não se identificava. E aí eu dei um livro seu, romance, de crônicas, e ele entendeu o quão legal é ler, o quão legal é imaginar uma coisa, sabe? Então isso para mim é muito especial. E eu percebo que às vezes o que falta para o adolescente começar a ler é realmente encontrar algo que ele se identifique, algo que ele queira. Porque depois que ele cria o hábito da leitura, é mais fácil. Então, assim, no blog eu já postava textos, mas depois que eu lancei o livro, que eu comecei a entender um pouco mais do mercado editorial e eu comecei a ver a importância, como autora, como blogueira, de passar essa mensagem da importância da leitura, da importância de treinar a sua imaginação, sabe? Então, assim, é um universo que ainda estou aprendendo muito, eu quero melhorar bastante, mas é uma delícia, assim, uma das coisas mais legais do meu trabalho é justamente encontrar as minhas leitoras e elas falarem: ai, a sua personagem escreveu exatamente o que eu queria e não conseguia, assim. Então, você poder ser essa voz, às vezes, para os leitores é muito especial, assim, muito legal. Bom, então a gente viu Bruno e Bruna, aqui a nossa dupla. O Bruno falando como autor, né? Autor para quem já é leitor, porque ele tem um conteúdo num meio, que é o livro.
livro para oferecer. A Bruna, que desfraudou, né, uma bandeirante que abriu um caminho para uma nova geração de leitores. E eu estou aqui com o Daniel Lameira, da editora Aleph, que já tem 30 anos, é editora, então trabalha com meios físicos também de livros e com um mundo. Eles publicam todos os livros de Star Wars, então, para você ter uma ideia, que é uma espécie de casamento entre o cinema, né, e os livros. Primeiro, agradecer o convite também da Amazon, e estar aqui no Twitter é muito legal. E, bom, é bem isso. Na verdade, a Aleph também publica, muito, além de Star Wars, outros livros ligados a cinema e ficção científica, então tem os dois, né? A ficção científica e a fantasia como algo para gerar imaginação, realmente, você treinar, o que a Bruna estava falando, seu cérebro e conseguir imaginar algo quase inimaginável. E a gente publica, por exemplo, Laranja Mecânica, 2001, que é um caso muito interessante, porque o livro foi escrito junto com o filme, então ali você consegue ver quase que como um complementa o outro. Então, realmente, ver essa reação dos leitores ao texto e à imagem é uma das coisas mais divertidas do nosso trabalho. Bom, então a gente está falando de novos leitores, está falando de uma geração que cresceu para aprender a ler, está falando de pessoas que já são consumidores de livros, e agora a gente vai perguntar para o Fernando Tremonti sobre o projeto que ele tem, que é Leitura no Vagão, e que distribui livros nos vagões de metrô, para que as pessoas aproveitem aquele tempo, larguem o celular e aproveitem para ler um livro. Quem são e como reagem essas pessoas a esse projeto tão bacana, Fernanda, quando elas veem um livro ali disponível? Como é que é? Você, às vezes, fica no vagão para ver como é que as pessoas reagem ao encontro com o livro ali no lugar de sentar? Obrigado pelo convite. O projeto ele tem como objetivo realmente deixar o livro para as pessoas lerem, não só no percurso, pode levar para casa e depois retornar para o vagão. A reação são as mais diversas, né? Mas elas costumam ficar assustadas, porque num ambiente que poderia ser considerado turbulento, todo mundo na disputa por um espaço, de repente você deixa um livro, a pessoa se assusta, você esqueceu. Eu falo, não, é um presente para você. A pessoa não sabe nem o que falar, não tem reação, né? Porque nesse ambiente recebeu um presente, mas aí a gente recebe relatos de isso alegrou meu dia, melhorou meu dia, esse tipo de coisa que é extremamente gratificante. Colocado, muito bacana, muito bacana. E a Pepper, que é um case do Kindle Direct Publishing, porque ela é top, né? Ela é top autora, trabalha criando mundos, né, criando leitores e criando mundos para esses leitores. Você já imaginava que você sozinha poderia publicar e mobilizar tanta gente que fica encantada por você, por suas histórias? Bom, como todos os outros, muito obrigada, muito honrada por estar aqui. Imaginar nunca, mas dizem que a gente tem que sonhar, né, e que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. Cada um é do tamanho do seu sonho. Então, eu sonho grande, para ver se um dia eu consigo chegar bem pertinho dele, que eu acho difícil, mas a gente continua sonhando. E eu nunca imaginei, mas eu acreditei, sempre desde o início. E você hoje tem, assim, você está fazendo, tem uma trilogia, como é que está? É uma trilogia fantástica, pegando o link aqui com o Bruno, você pare de acreditar, o meu livro Não Pare. Só que não é uma história fantástica, não sei se ele está ali, é uma história fantástica de uma garota que se apaixona pela própria morte. Então, eu acho que isso acabou chamando a atenção da galera. E é uma coisa muito curiosa, né? Porque a gente não imagina, é o que a Bruna colocou, a gente não imagina o que vai tocar, mas, com certeza, todos nós somos bons leitores. A gente ainda não encontrou o livro que vá nos fisgar e, a partir daí, começar a ler. Então, a gente não sabe como, mas se existe Amor do Papai do Céu, alguma coisa, gostaram do meu e o bichinho está indo. Então, parabéns, antes de mais nada. E agora a gente está falando aqui de publicar, de ler, a gente vai falar do livro que mudou minha vida, que é a hashtag o livro que mudou minha vida, para você postar aí no Twitter, e também tem a hashtag Amazon 3 anos. E eu vou falar com a Leila Gonçalves, que ela pensa uma pessoa top. Ela é top reviewer da Amazon, mas eu vou falar quão top. A Leila tem mais de 1.500 reviews completos publicados sobre livros, sendo que a Amazon.com, a pessoa que é top, tem cerca de 950, incluindo vários produtos. Leila, são 1.500 livros. Eu não tenho 15 anos. Seria surpreendente se eu tivesse 15 anos. Eu tenho 57. Se você for fazer a conta, que eu sou de exatas, de um livro por semana, eu deveria ter 2.500.
Quer dizer que eu estou devendo 1.000 ainda para a Amazon. Você sai daqui, você vai já para a sua casa fazer reviews, tá bom? Certeza. Eu tenho 3 anos para colocar minha média em dia. Em dia, faça por gentileza. O mínimo que uma pessoa que gosta de livros seria 1 por semana. E fazendo reviews e lendo tantos livros, o que você pescou? Porque é uma coisa que, se você é top, só você tem esse número, você pode, de fato, ver aonde que a coisa pega. Quer dizer, aonde está, não a magia, mas quais são os 3 ou 4 pontos que capturam a paixão dos leitores? Eu tenho um irmão 1 ano e meio mais novo do que a mesma paixão que eu tenho pelos livros, ele não tem. E nós tivemos a mesma educação, a mesma formação, saímos do mesmo lugar. Sabe? Quer dizer que eu não tenho a menor ideia o que faz um leitor. Sabe? Agora, eu só sei que é um amor irremediável, sabe? Que não tem jeito, uma vez que você gosta de ler, não há como não ler. Sabe? Qual é o livro que mudou a sua vida? Hashtag o livro que mudou minha vida. Eu não tive livro. Eu comecei a ler com 4 para 5 anos. E, desde então, eu venho envolvida nesse mundo. Quer dizer que eu posso dizer que eu sou um tanto quanto promíscua. Eu tive vários amores, vários livros durante minha vida. Sabe? Ultimamente, eu estou apaixonada por Vida e Destino, do Vassili Grossman, que eu acabei de ler nesse final de ano, encerrei meu ano com ele e fiquei apaixonada por ele. Sabe? Mas, logo, logo, eu já estou sentindo que meu coração está batendo para outros lados. Olha, é isso mesmo, mas essa infidelidade que a gente tem faz parte. Essa infidelidade que me faz com 1.500 comentários. E o livro que mudou a sua vida, Bruno? Vamos dar todo mundo já deve ter pensado, né, que veio aqui para o debate já na cabeça mais ou menos com o livro que mudou a sua vida. Bruno, qual foi o livro que você falou, não, agora minha vida nunca mais vai ser a mesma? Ou que você chorou, como eu acho que todo mundo tem essa... Você está no táxi, acabando o livro, está chegando no aeroporto, você começa a chorar, o motorista pergunta, está tudo bem com a senhora? Foi alguma coisa que eu disse? Falou, não, meu livro vai acabar, eu nunca mais vou ler outro livro igual a esse. Qual foi esse livro que te mobilizou? Para ser muito honesto, eu fiquei pensando nisso já há algum tempo, eu não tenho uma resposta. Porque, assim, em fases diferentes da minha vida, eu tive um livro que foi muito importante em áreas diferentes, na prosa, na poesia, na filosofia, etc. Se pudesse, assim, de forma muito resumida, narrar essa trajetória, acho que, na infância, toda a coleção da Turma da Mônica. Então, começa aí. Toda uma coisa de imaginação, né, de moralidade, de comportamento social. As histórias do Maurício de Souza foram muito importantes nessa parte da infância. Aí, depois, eu comecei a ler muito tarde. Eu não fui um leitor jovem, né? Eu comecei a ler efetivamente todos os dias, né, que é o que eu acho que faz o leitor. Eu já estava por volta de 20, 21 anos. E, quando eu descobri a maravilha que era ler, eu também descobri quanto tempo eu tinha perdido fazendo outras coisas que não tinham o menor cabimento, né, para eu perder esse tempo. E aí eu comecei a correr atrás para tentar superar ou preencher essas lacunas. Mas um livro que foi muito importante recentemente, assim, além dos clássicos, né, todos os clássicos tiveram importância, mas um livro que teve uma importância não só por aquilo que eu li, mas por aquilo que resultou efetivamente numa mudança de vida, foi um livro chamado Vida Independente, que é uma coleção de crônicas do colunista da Folha de São Paulo, João Pereira Coutinho, que se tornou depois um grande amigo. Eu recebi esse livro emprestado, acho que foi em 2004 ou 2003, já não lembro, de um amigo aqui de São Paulo, Alexandre Soares Silva, que também é escritor da editora Record, lançou recentemente o seu livro Coisa Não Deus, pela editora Record. Ele me emprestou esse livro e falou, Bruno, lê esse livro que você vai gostar. Eu li o livro, fiquei fascinado pela qualidade das crônicas, pelas referências intelectuais, entrei em contato com o autor, que já escrevia para a Folha, e a gente se conheceu pessoalmente numa vinda dele, eu morava no Rio na época, acho que foi em 2005, e nas 2 conversas que nós tivemos 2 anos seguidos, é que eu decidi ir para Portugal, largar tudo que eu tinha aqui no Brasil, ir para Portugal, fazer o mestrado em ciência política e depois recomeçar a minha vida profissional do zero. Eu tinha trabalhado... realmente mudou o rumo da sua vida. Sim, eu encontro com esse livro. Então, assim, achei lindo, 2 coisas achei incríveis. Isso de você contar esse relato desse livro e de deixar bem claro que a gente não pode ter esse preconceito. Você falou da Turma da Mônica, que foi importante para você, né? Falar, ai, gente, quadrinhos, só quer dizer, como qualquer
veículo de leitura pode ser um primeiro passo, não importa se você entrou pela porta da frente, dos fundos, pela janela, desceu a chaminé, quer dizer, você entra nessa casa da leitura por onde você quiser. Né? Então, eu achei muito bacana você também mencionar. Vou fazer um complemento rápido, que é uma coisa meio ridícula, mas que é uma história que eu... Ridículo, sempre abertos para o ridículo. Não é nem ridículo, mas é meio piegas. O único sujeito, a única pessoa até hoje que eu quis tirar uma foto e pedir um autógrafo, de todos os intelectuais que eu admiro, mas a única pessoa que eu verdadeiramente senti esse impulso foi o Maurício de Souza. E eu estava em Lisboa, morando em Lisboa na época, foi em 2007 ou 2008, já não lembro. Ele estava dando autógrafos numa livraria em Lisboa, e quando eu o vi sentado numa mesa, eu fiquei paralisado. Eu não tive coragem de chegar perto e pedir um autógrafo. Chegar. Então, espero que um dia eu consiga fazer isso, mas dessa vez eu não Fica consigo. aqui o apelo para Maurício de Souza. Assim, Maurício, se você quiser vir agora aqui para o Twitter, estamos aqui na sede do Twitter em São Paulo, você acha facilmente. Venha para cá, uma oportunidade de fazer um encontro. E eu tive a honra de conhecê-lo numa Bienal. Ele estava na mesma Inveja, sala. hashtag inveja. E assim, ele foi tão fofo. Eu fiquei perguntando sobre os personagens. Falei, é verdade que a raça daquele cachorrinho é tal, ele é, e não sei o quê. Um fofo, assim. Eu fiquei ainda mais fã quando eu o conheci pessoalmente. Assim, muito legal, muito legal. E o livro que mudou a sua vida? Você... Não, eu vim para cá pensando, não tá, gente, que livro que eu respondo, porque é o que ele disse, cada fase tem um livro que marca, assim. Eu acho que, principalmente na adolescência, que agora eu não sou mais adolescente, mas até outro dia eu era, eu acho que na adolescência os personagens dos livros eles vão se tornando seus amigos, porque, como no meu caso eu era super tímida, não tinha muitos amigos, então eu aprendia muito sobre a vida lendo histórias. E uma das primeiras autoras que assim me fisgou foi a Marta Medeiros, que eu gosto muito. E eu descobri um texto dela no Orkut, assim, um trechozinho. E, gente, essa frase parece que saiu de dentro de mim. E aí eu comecei a pesquisar. Tem vários livros dela que eu gosto muito, Feliz por Nada, Fora de Mim, tem vários que eu gosto muito. Eu acho que é um bom jeito de começar a ler. Eu falo muito para as minhas leitoras dela, porque são crônicas, né, textos curtinhos. Então, sei lá, indo para a escola, voltando do trabalho para a faculdade, são textos fáceis para começar. Mas tem um outro livro também, que é Os Diários de Carrie, que a história da personagem se parece um pouco com a minha, e foi bem na época que eu mudei para São Paulo, porque eu sou do interior, e ela se muda para Nova York na história, e assim, ela sempre muito impressionada com tudo, e parecia que ela me entendia, porque aqui em São Paulo tudo era muito novo para mim também, então ela foi uma companheira nessa transição da minha vida. Assim, então não são amigos imaginários, são amigos da imaginação, né? A história acontece, né? E você vê acontecer do mesmo jeito na sua vida, e você já viu alguém passar por isso, um personagem, mas você já sabe o que fazer, você tem uma referência, sabe? Você não está sozinha. Então, né? Às vezes, todo mundo falava para mim, mas você tem 17 anos, mas você parece tão mais velha. E eu acho que muito disso, dessa maturidade, veio justamente da leitura. Porque eu não tinha passado por tudo aquilo, mas meus personagens, sim, os personagens que eu gostava, sabe? Então, é por isso que é tão legal fazer adolescente ler, porque eles se sentem muito sozinhos na maior parte do tempo. Então, a leitura não abandona, sabe? Está sempre ali. E é fácil, é mais acessível, como o nosso amigo Felipe, ele promove isso, da leitura ser mais acessível. Então, uma outra coisa muito importante que eu falo é para professores em escola ouvirem mais o aluno. Tipo, o aluno, às vezes, tem um autor que gosta, mas o professor, não, esse autor não é bom o suficiente. Vamos falar de literatura clássica. Sim, é importante, mas primeiro você tem que mostrar a importância da leitura para o adolescente, sabe? Porque depois que ele pega, é tipo uma escada, você vai subindo degrau por degrau, sabe? Então, isso é muito legal. Você falou do Orkut, que também é legal você mencionar isso, que muita gente tinha preconceito, falar, o Orkut, sabe? Mas você vê, de repente, o Orkut te deu Marta Medeiros, né? Então, e aí eu lembrei que tinha um site há muito começo de internet, assim, anos 90, né? E que chamava Farmácia de Pensamentos, e que acho que esse site acabou. E nunca teve uma coisa equivalente, como se fosse uma farmácia de livros, que seria assim, você estava com um sentimento aquele dia, estou triste, estou deprimido, estou com inveja, estou com saudade, estou com alguma coisa, você ia lá com a sua doença afetiva, seu mal afetivo que te afligia, e você ia lá e via quais eram os remédios, quais eram os textos, as frases de quem que poderiam sanar aquele seu sentimento. E aí eu falei, nossa, eu me lembrei disso, seria muito legal, né? Você ter um receituário de livros para sentimentos e momentos, né? Como é que está o estoque de remédios na editora para quem tem, para quem sofre de falta de imaginação, assim? Tá razoável lá. E você foi marcado por livros de ficção que fizeram com que você fosse trabalhar com isso, ou você tem outros livros que marcaram? Eu vim de uma família completamente não leitora.
E o Bruno falou que ia ser piegas, mas eu vou ser mais piegas do que ele. E vamos fazer a roda da piegas aqui, vamos lá. Tem que ter sempre um. Que foi... Eu já tinha lido alguns livros infantis e tudo mais. E Vamos mostrar aqui para deixar bem claro, Harry Potter. tinha lido A Ilha do Tesouro, que eu tinha gostado muito do Stevenson. Mas aí, quando eu ganhei o Harry Potter, eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos. Foi realmente quando eu vi que a literatura podia ser tão divertida quanto as outras coisas que eu fazia e me divertia de brincar na rua, etc. Então, eu lembro claramente, eu de próximo, sabe, do taco, que o pessoal brincava na rua, e eu lendo Harry Potter enquanto estava esperando alguém perder para assumir o lugar. E depois, um outro autor que me marcou muito foi o George Orwell. Eu tinha lido 1984 e tinha lido Revolução dos Bichos, estava cursando História na faculdade. E quando eu li Lutando na Espanha, que são as experiências dele na Guerra Civil Espanhola, isso me mostrou muito do que, talvez, depois de anos, eu fui trabalhar como editor, o quanto o autor é mais do que só obra de ficção e quanto a vida dele está lá dentro, né? Então, aqui, você vê claramente a formação política, quase 10 anos antes dele escrever, 8 anos antes dele escrever, em 1984. Então, tudo aquilo se justificou quando eu li isso, e isso me ajudou muito na minha própria formação política e tudo mais. Então, foram 2 livros que me marcaram muito. Bacana. E qual o livro que marcou a sua vida? Porque hoje você deixa marcas nas vidas de tantas outras pessoas também, né? Espero deixar, né? Você promove essas marcas. Qual foi aquele livro que mais te pegou, assim? Essa é uma pergunta difícil, mas acho que ela é difícil para quem gosta de ler. Porque se a pessoa não é acostumada a ler, acha um livro facinho. Você escolhe um dos dois, Eu costumo dizer que eu sou tudo aquilo que eu vivi, li, vi, e eu não consigo escolher um. Talvez um livro que me marcou, não, mas um livro que transformou a leitura num hábito. Talvez eu consiga colocar um. Era adolescente com aquela arrogância, acha que sabe tudo. Aí eu me deparei numa situação financeira um pouco mais que eu precisava resolver e peguei um livro de um cara chamado Gustavo Cerbasi. E esse cara é genial. E aí eu olhei o livro, terminei de ler e falei assim, caramba, não sei nada, né? E aí foi como eu desenvolvi o hábito da leitura fielmente e assiduosamente, assim, porque comecei a ler sobre todos os tipos de assunto e me envolver com todos os personagens também. Então, acho que o do Gustavo Cerbasi, que é O Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, ele marcou para transformar o hábito de leitura. Mas escolher um livro que marcou assim a vida é complicado. São muitos. São muitas histórias, né? Eu adoro o Rui Castro. Toda vez que eu terminava um livro do Rui Castro, eu falava, nunca mais eu vou achar aí. Eu falo, mas eu tenho mais Rui Castro para ler ainda. Então, sempre teremos mais livros do Rui Castro. E, Pepper, você, assim, todo mundo acha que escrever é a mesma coisa que você ser autor. E, às vezes, eu falo assim, mas tem gente que escreve bem, tem um bom texto, mas não tem imaginação. Então, a pessoa pode ser uma ótima cronista, que tudo que ela vê, vive, ela relata de uma maneira palatável, divertida, que estimula. Mas tem gente que não consegue criar gente, criar personagem, criar mundos. O Neil Gaiman, que eu, por exemplo, eu sou apaixonada, adoro o Neil Gaiman. Ele cria mundos assim que você fala, meu Deus, como é que a pessoa consegue, sabe assim? Então, de onde surgiu para você essa criação desses outros mundos possíveis e de pessoas? Bom, a criação de mundos é algo assim, parece que você está psicografando, né? Você fecha lá, o marido chega, nem fala, você está de olho fechado, imaginando a cena num filme e tal. E eu estava até conversando, achei que assim, esdrúxulo, falar em piegas, né? Porque como eu gosto muito de ação, de romance, mas meu romance acaba sendo um romance de fantasia, ficção, não muito feminino, apesar das mulheres serem loucas, porque tem muita cena de ação e perseguição de carros e motos e guerreiros medievais, blá, blá. E aí, se você entrar no quarto, pensa que é uma louca, porque eu estou em diversas posições, vendo se a espada dá para entrar por aqui. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá, não tem como. Aí entra meu marido, isso está errado isso. Como um guerreiro, como é que você vai pular da moto e sair correndo? Você vai cair primeiro, vai rolar, depois você vai levantar. Então, é um processo de fechar o olho e criar. Mas, com relação aos livros, pegando o link de novo do Bruno, eu estou te linkando direto, reparou, né? Desculpa aí, o plágio já começando aqui. Não, pare. Mas é a questão de que eu comecei a ler muito tarde, eu vim de uma família que não tinha hábito da leitura e não tinha condições econômicas, as duas coisas. Era boa aluna, mas estudava para colégio. Quando eu tive uma gravidez de risco, foi quando
à beira de uma depressão, uma gravidez de altíssimo risco, eu comecei a ler, e eu sempre digo que os livros foram meu ópio, meu milagre, porque é o meu slogan, é verdade. E aí, no meio do piegas, não piegas, 2 livros me marcaram muito, porque eu não sei dizer um livro único que tenha me marcado, porque, como eu estava na gestação, eu li quase 100 livros na gestação, e uma pessoa que nunca tinha lido nada de ficção, e, de repente, eu me vi fisgada pela literatura de uma forma que você pensa, caramba, usando a sua palavra, Leila, irremediável. A palavra certa é essa. Depois que pega, é um negócio meio doentio. Você não consegue passar um dia sem ler. É como se fosse droga, né? Você precisa daquilo. E aí juntou tudo. Aí vocês vão rir, porque teve o hábito da leitura, com o gostar, com o delirar. E como veio tudo junto, eu não sei dizer qual, mas eu sei que, na mesma época da gestação, na mesma semana, eu li Crepúsculo, li Oscar Wilde, li A Menina que Roubava Livros, do Max Uzak. Então, você vai falar, peraí, Crepúsculo me deu o hábito da leitura. Então, eu não posso falar mal de algo que me deu o hábito da leitura. Oscar Wilde, com aquela... se eu fosse na farmácia, eu ia atrás de uma frase dele, né? Porque são perfeitas, tão sarcásticas. Mas quem me fez começar a escrever foi Marcos Uzak, com A Menina que Roubava Livros, aquela ideia, porque a história era narrada pela morte, então aquilo começou na minha cabeça. E se a ceifeira, né, tivesse sentimentos? E se a ceifeira se apaixonasse pela pessoa que ela teria que matar? Então, aquilo mudou minha vida. Então, eu posso dizer que esses 3 aí juntos, juntamente com Ernest Hemingway, com O Velho e o Mar, mexeram muito comigo, foram todos assim, muito próximos. No intervalo de 10 dias, eu li esses 4, então, mexeu tudo comigo. Então, eu não sei dizer qual mais, mas, de uma forma misturada e resumida, é isso aí. Bom, para a Leila, acho que tem que perguntar assim, qual é aquele livro que dá raiva de tão bom que é? Porque, às vezes, a gente lê umas... Eu leio umas não sou coisas... passional. Não, você não é passional? Eu sou. não sou nem um pouco passional. Eu sou extremamente fria ao ler, sabe? Muito reflexiva. E eu acho que, por isso, eu sou comentarista. Sabe? Sem dúvida, eu não estaria no patamar da minha exigência como escritora. Sabe? Mas eu acho que, justamente, essa distância consegue me fazer comentar. Ter esse olhar crítico e analítico. Críticos para os livros. Sabe? Aí eu me sinto muito à vontade. Certo? Mas não, jamais escrevendo. Certo? E tem algum livro que você falou impecável, aqueles que você vê assim? Vários. O Som e a Fúria, de Faulkner, é uma obra-prima. Os 7 livros de Proust, passar uma vida em branco sem, pelo menos, ter ousadia de folhear, é um desperdício. De vida. É um desperdício. Hamlet. Inclusive, Murakami fala que não ler Hamlet é como viver enclausurado numa mina de carvão. Sabe? Eu acho isso muito bacana. Forte, mas é bacana. Forte e, de fato, sabe, talvez seja a maior tragédia que ele escreveu. Eu acabei de ler Novelas Exemplares de Cervantes, que é magnífico, que está à mesma altura de Dom Quixote, e só em 2015, no Brasil, foi editado uma publicação coerente com o talento do escritor. Sabe? Infelizmente, pela Kozak Knife, eu não sei qual vai ser o final dessa história. Quem tiver a oportunidade, corra e compre. Antes que acabe, antes né? Que acabe. De verdade, antes que feche, antes que acabe. Promoção. Famosa só até sábado. Vários livros. Tem um livro que eles lançaram do Stevenson, maravilhoso. Teve outro do Tchekov, com contos, o assassinato e outras histórias. São livros, gente, que provavelmente vão estar perdidos para as futuras gerações, se alguém não assumir esses títulos. Sabe? E é uma falta inestimável que eles vão fazer. Sabe? É basicamente isso. Agora, pergunta polêmica, rodada polêmica para todos. Para quem quiser microfone, a gente já passa, que é assim, saiu um dado recente, não é nem tão recente, mas do INAF, que todos vocês já devem conhecer, que 1 em cada 4 brasileiros apenas é considerado plenamente alfabetizado. Então, 27% da população é considerada realmente plenamente alfabetizada, que consegue ler e interpretar um texto, de fato, entender e comentar. E tem um outro critério que eu achei interessante, que é separar opinião de notícia, ou de fato. Separar o que é a sua opinião e o que é um fato. A gente vê hoje muita gente que, às vezes, vê qualquer informação na internet e ela confunde aquela opinião de alguém, às vezes, como sendo um fato ocorrido. Você fala, não, mas isso não é uma notícia oficial, isso é alguém que acha isso, né? Então, que não tem essa percepção. Então, a pergunta dupla é: como atender a essa realidade e transformá-la ao mesmo tempo? A gente deve
escrever numa linguagem acessível para quem não tem ainda um vocabulário que permita, ou a gente deve, ao contrário, escrever livros e colocar, às vezes, maneiras que despertem o desejo de compreender, quer dizer, a gente deve atender ao mercado do jeito que ele está, ou a gente deve transformar esse mercado para que todo mundo chegue na parte plena, né, transforme esse 1 em 4, em pelo menos 3 em 4, que sejam plenamente capazes de uma leitura, e como a gente forma escritores e pessoas para escrever e publicar nesse universo. Quem quer começar? Bruno. Bom, com relação à pesquisa, ao dado da pesquisa, eu não vi qual foi a metodologia que foi feita, então eu não vou saber fazer uma análise da pesquisa em si. Mas, considerando que ela esteja correta, em alguns universos com os quais eu tenho contato, acho que uma pessoa dentro do universo de 5 é até muito, né? Não é nenhum absurdo. Em outros ambientes, isso pode até ser pouco. Mas, de forma geral, nós temos um problema muito sério, né? Até pessoas que supostamente estariam nesse universo de pessoas que têm domínio da língua, tanto para escrever quanto para ler, têm algumas dificuldades de se expressar e até de entender determinados textos, né? Eu acho que, no caso do mercado editorial, você tem que... essa não deve ser uma preocupação central, porque também, se todo mundo caminhar nessa direção, daqui, sei lá, 20, 30 anos, você não tem nenhum registro escrito durante um período de tempo com uma linguagem mais sofisticada. Então, você degrada, né, tudo baseado numa perspectiva de que você vai atender aquele público leitor. No caso do meu livro, por exemplo, para dar um exemplo concreto, eu tratei de política brasileira, que é um tema árduo, as pessoas geralmente não têm interesse, e é um aspecto muito importante da vida em sociedade, porque nos afeta diretamente, né? E se a gente deixa a política para os políticos, nós estamos na situação que nós estamos agora. Você já soltou no vagão? Já o quê? Já soltou num vagão? Acabei de entregar o livro, acho que a partir de amanhã já vai estar lá. Já vai para o vagão. E aí, qual foi... Breve no vagão em volta de você. Qual foi a decisão que eu tomei? Escrever um livro que fosse com uma linguagem simples, como se fosse quase uma crônica de jornal, usando do humor, mas sem nunca tratar o leitor de uma forma negligente. Eu não estava tratando o leitor como um tolo. Eu queria que a linguagem do meu livro não fosse um impeditivo, não fosse um obstáculo para qualquer um interessado pudesse conhecer a história do país, né? Legal. Por esse recorte. Mas em nenhum momento eu pretendi vulgarizar o idioma ou tratar o leitor como um incapaz de entender, né? Mas eu acho que há universos diferentes para serem atendidos pelo mercado editorial. Então, pessoas com formações e com públicos diferentes devem escrever em suas próprias linguagens, mas isso não pode ser um movimento único, porque você acaba destruindo a diversidade, que eu acho que é uma coisa importante, né? Acho que, bom, como editor, e eu até falei de Harry Potter como um marco, pensando também disso, né, que a literatura e os livros, o objeto livro no Brasil, foi, durante muito tempo, um objeto elitizado, né? Então, era o foco, era um mercado pequeno, não que seja grande hoje, mas restrito à elite cultural do país, etc. E hoje, até hoje, infelizmente, a gente encontra diversos editores que continuam pensando dessa forma, né, e criticam alguns livros que possam chegar em pessoas que talvez não tenham esse interesse de chegar num clássico, etc., que eu acredito que não precisa ter essa escada. Ah, vou entrar por aqui, mas eu vou chegar lá. Acho que a pessoa tem que se satisfazer com o que ela quer. Então, se ela está feliz, isso não acredito que também ela chegar num clássico... Mas não tem que nada, né? Não acho tem um que compromisso se chegar vai ser uma pessoa melhor, eu acho que tem esse mito ainda, né? Tem esse peso, esse fardo em cima do livro, que eu acho que é cruel com ele, que ele não pode ser igual ao cinema, ele não pode ser igual às outras plataformas, que tem, como o Bruno disse, para todos os gostos de discutir, etc., em níveis acadêmicos até, ou em níveis com referências, e livros tranquilos para as pessoas lerem. Então, o Crepúsculo, Harry Potter foi isso, né? E ter isso é muito importante para o mercado. Então, eu tenho dúvidas se
a editora, eu concordo que não tem que ser ativa na formação tão forte assim dos alunos na escola, de leitores, etc., mas ela ainda está afastada da realidade do país. Começou a mudar nos últimos anos, a Sextante, a Intrínseca, algumas editoras começaram a ver isso até como um filão de mercado interessante, né? Mas falta ainda o editor ou os escritores, etc., saírem desse pedestal cultural, etc., para entender que tem pessoas que querem dialogar de outras formas, não como elas querem dialogar, não a ditadura, né? Isso que você falou, para muita gente, às vezes eu vejo assim, eu trabalhei um tempo em televisão, e às vezes você vê uma pessoa falar assim, eu publiquei um livro, mas o meu sonho era publicar um livro. Quer dizer, ela só vai publicar aquele um, mas por quê? Porque, às vezes, para algumas pessoas, às vezes o cara ou é um político. Ter um livro publicado tem um significado maior do que a vontade de escrever. Ela precisa ter um livro publicado para constar no currículo que ela já publicou algum livro. Então, tem gente que contrata ghostwriter só para publicar um livro, tem gente que, às vezes, empresta o nome para alguém escrever só para dizer que publicou um livro. Quer dizer, ainda existe essa mentalidade elitizada do livro para muita gente, de que ter um livro te coloca já num degrau acima das outras pessoas. Não é? Fala assim, eu tenho livros publicados, não fale comigo. Né? Tem ainda... Automaticamente, quem não lê livro é burro. Sabe? Exatamente. Ainda tem uma coisa assim de... Gente, mas assim, hoje você tem não só plataforma de leitura, mas você tem plataforma de publicação. Né? Acho que você conheceu, não sei como que você conheceu o Kindle Direct Publishing, mas é impressionante como é simples você poder escrever num Word e você abrir uma conta e você publicar. Quer dizer, então, a ideia de você poder se publicar é realmente inovadora. Né? Você já passou pelas duas coisas, de publicar em editora e também fazer autopublicação? Então, Rosana, eu tenho contrato híbrido, né? Então, eu comecei com a Amazon, não sabendo nem o que eu estava fazendo. Dentista, depois que o neném nasceu, as ideias e 100 livros na cabeça e vivendo aquilo começou a pipocar, e comecei a escrever. Então, eu acho que fica difícil até para acrescentar, porque tanto o Bruno quanto o Daniel preencheram muito bem essa lacuna disso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista do leigo, como eu, uma pessoa que está começando, 000, é um ofício. A escrita é um ofício, como é odontologia, como é medicina, como é tudo. Então, os níveis, você vai mudando os níveis, como a própria Bruna falou, e você vai crescendo e você não percebe. Então, eu vejo os meus primeiros rabiscos, quando eu botei na Amazon, eu vejo que são hoje. E vejo, caramba, eu tive coragem de escrever aquilo? Mas essa é a parte boa que você vê que melhorou, é ter vergonha de tudo que você fez. Deus permita que daqui a 5 anos eu olhe e fale, caraca, eu escrevi aquilo naquela época. Mas isso serve para mim e para o meu público, porque talvez eu mantenha o meu público e o meu público amadureça comigo nesse meu ofício. Talvez não. Talvez com esse meu amadurecimento eu até mude um pouco de público e aquele meu público seja abocanhado por um outro autor e eu venha pegar um outro público. O que eu acho que é importante é você ter a sua voz e não imitar ninguém. Isso, para mim, é tudo. Um bom conselho. Faça a sua voz. Eu vou lançar uma outra pergunta que diz respeito ao tempo, porque vocês duas mencionaram uma coisa interessante em relação ao tempo na história de vocês. Você teve uma gravidez de risco que te imobilizou fisicamente, então propiciou a leitura. E a Leila teve um problema de saúde também, que permitiu que ela tivesse uma conjuntura propícia para o tempo de ler. O que vocês pensam sobre o tempo de ler? Eu vou contar uma rápida experiência. Tenho um blog há 15 anos e um dia eu escrevi um texto maior, nem se falava textão ainda, que eu escrevo textão. Não chamava textão, mas eu escrevi um post um pouco maior, assim, mais trabalhado no texto. E aí um menino simplesmente deixou um comentário assim, TLDR. E eu falei, o que é? Eu fui lá procurar, né, o que era. Era assim, too long, didn't read. Quer dizer, simplesmente, muito comprido, não li. Então, pessoas que não leem nada que não seja mais um trechinho, um parágrafo. E existe uma premência, uma urgência de tempo que as pessoas, às vezes, não é que elas não queiram ler, não saibam ler, não se interessam. Elas acham que demora, porque ler você tem que atravessar um processo. E ela quer que nem a dieta, ela quer perder 5 quilos até amanhã cedo para caber no vestido. Então, não quer atravessar o processo da leitura. E a leitura é um relacionamento, como a gente falou aqui com o autor, com a história, né, você precisa conviver. Você acha que, hoje, essa pressa que a gente tem, esse tempo que a pessoa... Essa agitação, essa ansiedade, ela dificulta o consumo da leitura, que exige um momento? Não.
Eu não acho. Eu acho que quem gosta de ler vai ler enquanto o universo estiver despencando, certo? Por exemplo, se eu estou lendo, se pegar fogo na casa, eu não vou perceber, certo? Se alguém não for me tirar no meio da fogueira, eu vou morrer, certo? Eu acho que isso depende muito da pessoa, depende do envolvimento e talvez até de alguns traços de personalidade, certo? Mas eu acho que toda essa agitação do mundo moderno em nada atrapalha ou beneficia a leitura. Eu acho que são coisas independentes. Sabe? Ou você gosta de ler ou não gosta, certo? Independente se a bomba atômica está caindo ou não. Bruna, como é que você percebe isso? Porque você tem uma internet inteira de imagens prontas, né? De vídeos e imagens prontas, e o artesão da palavra e da imaginação, ele constrói, né? Ele permite que a pessoa construa a imaginação. Então, a imaginação é mais artesanato e o vídeo é prêt-à-porter, prêt-à-assistir. Eu criei meu blog há 7 anos, e era só texto, não tinha nem foto no começo, eram pouquíssimas fotos. E com o tempo eu comecei a fotografar mais, e aí nos últimos 3 anos eu vi que o YouTube começou a aparecer mais, as pessoas que faziam conteúdo em vídeo tinham mais destaque, elas tinham mais voz, mais pessoas gostavam. E aí eu falei, ok, eu vou começar a fazer vídeo também. Só que assim, é difícil para mim, porque eu sou um pouco tímida ainda, mas aí eu comecei a fazer vídeo. E hoje eu faço, acho que 50-50. Assim, eu faço vídeo, mas eu também valorizo muito o texto. Por mais que, às vezes, eu fale do mesmo assunto de 2 jeitos diferentes, no texto e em vídeo. O vídeo vai alcançar mais pessoas. Porém, eu acho que no texto é diferente o jeito que você tem mais detalhes, você se preocupa com a estrutura. E, quando você entrega um vídeo, às vezes a pessoa assiste o vídeo fazendo outra coisa, nem está com a página aberta e tal. Então, assim, isso é uma preocupação, eu até estava falando esses dias sobre isso, é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque eu percebo que as minhas novas leitoras, que hoje têm 12, 13, elas não gostam mais de ler, assim, no blog. Elas falam, não, ok, vi que você fez o texto, mas faz um vídeo do mesmo assunto, por favor. Mas o texto, não, mas eu quero vídeo, entendeu? Então, assim, como criador de conteúdo, eu acho muito importante, por mais que o mercado esteja indo para vídeo, você voltar ao seu público, porque se você cria um conteúdo de qualidade em texto, mesmo que ele não alcance tantas pessoas, as pessoas vão até ele e vão voltar com o hábito, sabe? Porque eu concordo com o que ela falou, que quando você é mais velho, se você gosta de ler, você vai ler em qualquer lugar, pode estar acontecendo o que for. Mas agora, e quando você está começando a ler? Quando você precisa criar esse hábito em você? Como você faz? Porque se tem tudo que você precisa em vídeo, você não vai ler, entendeu? Alguém precisa te falar, olha como é legal ler. Porque você usa a sua cabeça, você usa a sua imaginação. O vídeo é o trabalho do editor, o ângulo ali, mas não tem essa proposta incrível que tem o texto. Eu pensei em começar a fazer um Periscope lendo. Fazer um Periscope e ler junto com as pessoas. Falar, olha, está aqui um livro, por exemplo. Pega assim, o Aleph. Eu falei aqui da editorial, falei do Borges, né? Lembrei de você, falei assim, tem um livro de areia, que é um texto razoavelmente curto do Borges. Eu pensei, vou pegar o livro de areia, vou dar o link, ou vou dar um lugar para fazer download, para ler de graça, e vamos ler junto. Ver quanto tempo, né? Que na Amazon tem até, no Kindle tem o tempo de leitura, que tem as coisas. Eu vejo o tempo de leitura e vou fazer tantos Periscopes para ler junto com as pessoas. Talvez ler em voz alta e comentar enquanto lê, que nem a gente faz, talvez seja uma nova possibilidade de você fazer vídeos de leitura. Né? Você já leu em voz alta no vagão, alguma coisa assim? Pode ler em voz alta no vagão do metrô? Seria bacana. A pessoa Prefiro não incomodar as outras pessoas, mas uma coisa que eu queria falar em relação ao tempo de ler. A proposta do projeto é que você leia dentro do vagão, tá? Pode levar para casa, mas é que você otimize esse seu tempo. Eu consigo ler 2 livros por semana dentro do vagão. E se eu posso, qualquer um pode. E eu não tenho dúvida de que essa geração é a geração que mais lê. A gente pode falar o que leem. Mas se você olhar para todas as pessoas do vagão, ou de qualquer lugar que você estiver, eles vão estar com o celular na mão. Eles estão fazendo o quê? Estão lendo. O quê? O WhatsApp, algum comentário, e, de repente, vem algum texto com conteúdo, porém um pouco maior do que está acostumado a ler, no caso seu que você falou, que o cara, não tenho tempo para ler isso. Mas ele fechou e deve ter aberto o WhatsApp. Então, as pessoas leem. Mas o que leem, né? Então, a gente pode entrar em outra discussão, mas esse é o objetivo do projeto, deixar os livros para que as pessoas saibam que elas podem otimizar esse tempo lá de uma forma
totalmente proveitosa, que é lendo. E praticando a tem uns leitura. momentos que a gente fala, meu Deus, por que eu não trouxe em meu Kindle um livro, alguma coisa para ler? Não tem esses momentos que você daria qualquer coisa para naquele momento você fala, porque um desespero quando você não tem avião, meu Deus, não sei, quando eu falo tem que desligar, eu falo, não vou desligar, não vou desligar. Você não está entendendo? Já arrumei bagunça no avião. O Jeff Bezos, né, da Amazon, ele diz que o livro hoje concorre, né, com os aplicativos, com as outras mídias que não existiam tão disponíveis há 2 décadas atrás, né. Outra coisa que eu pensei quando a Bruna estava falando, tem um autor chamado Henry Jenkins, que ele fala muito do processo transmídia, né, e eu vejo muito isso na Aleph, que é potencializar, como a gente tem diversos tipos de mídia para usar, e vocês usam muito bem, tem podcast, tem vídeos, tem etc., é usar cada plataforma para a mensagem que caiba nela. Então, os livros de Star Wars são um pouco disso, né? Você tem no cinema um tipo de história, se você quiser se aprofundar em uma parte da história que o personagem estava não sei aonde, tem um livro que tem uma carga dramática talvez maior, ou e você consegue fazer podcasts ficcionais, etc. Então, a gente está falando de texto, é difícil separar o texto do livro, né, da plataforma livro, mas todas essas outras mídias também são texto. O vídeo faz roteiro, né, o podcast, etc. Os podcasts hoje são muito bem-sucedidos. Você pega o mais ouvido hoje, talvez seja o Nerdcast, tem 1 milhão de... Que jornal, que revista tem tantos acessos que pessoas ficam 2 horas lá ouvindo, às vezes, temas relativamente complexos, ou histórias que eles mesmos inventam, etc. Um exemplo que eles fizeram um jogo de RPG que você ouve, e eles criaram um livro de um dos personagens que você ouviu no jogo de RPG. O livro já vendeu mais de 15 mil, para as pessoas que... acho que eles fizeram 15 mil, não sei. É uma tiragem alta, e eles só vendem na loja deles. Então, você dá para o público consumidor maneiras de ele se interessar para o livro. Então, a transmídia faz parte disso, né? Ele jogou um jogo... Uma pescaria, você pesca o interesse, né? Você pesca o interesse da pessoa, e uma vez pescada... E você pega grandes sucessos, né, da Record mesmo, o Walking Dead, que conta o que o governador estava fazendo antes de aparecer na série, que você já viu ele na série, qual é o passado dele. Pô, vai ler o livro. Então, o Assassin's Creed, são livros muito bem vendidos, atingindo um público que, se a gente estivesse só evangelizando, leitura é boa, leitura é boa, leitura... Não, videogame também é bom. Depois você pode ir lá complementar. Outro dia, um amigo me deu um toque que eu não sabia, porque eu falei assim, a gente está falando, o livro do Tim Maia, do Nelson Mota, é maravilhoso, o livro. Aí ele falou assim, mas você já ouviu o audiobook que tem? Eu falei, não. Ele falou, é narrado pelo Nelsinho Mota, é lido pelo Nelsinho Mota. Você ouviu o Nelsinho Mota lendo o livro dele, contando a história do Tim Maia? Eu falei, gente, eu vou ouvir o livro que eu já li agora, porque agora eu quero consumir em outra plataforma que eu nunca imaginei de você ter ele mesmo contando. Então, você quer de novo, né? Que nem criança, de novo, quer ver? Quer ver mesmo história Posso de fazer um novo? comentário sobre as Claro. coisas do tempo? A quantidade de justificativas e desculpas que eu já ouvi ao longo da minha vida como leitor, de pessoas que não querem ler, assim, dava para escrever uma obra em 12 volumes. Então, há sempre uma desculpa para adiar ou para não começar a ler. Uma dica que eu sempre dou para aquelas pessoas que gostam de ler é leva o livro em todo lugar que você vá. Né? Quando eu vou viajar, além do Kindle, eu não tenho Kindle, não tinha o Kindle, né? Mas eu usava o meu iPad. Quando eu viajava, eu levava o iPad e livro, porque se acabasse a bateria, eu tinha um livro físico, eu não ia contar com, né, só com a tecnologia. Eu levo o livro para padaria, para farmácia, para banco, para todo lugar que eu acho que alguém vai me fazer esperar, eu levo o livro. Então, o livro virou uma extensão do meu braço. Né? Tá sempre comigo. E quando você tem esse hábito de levar o livro para qualquer lugar, nem que você consiga ler uma frase, um parágrafo, já está de bom tamanho. Eu só queria retomar rapidamente assim, aquela coisa da diversidade editorial e da versus qualidade daquilo que é publicado. Né? Obviamente, há graus diferentes de qualidade nas literaturas que são feitas. Né? Então, você tem os clássicos, que já são clássicos por algum motivo, clássicos, livros de alta qualidade que não se tornaram clássicos por qualquer motivo. Então, nós temos que ter, pelo menos quem gosta de literatura, nós temos que ter também essa noção de que há graus de qualidade diferentes. E isso que faz com que a obra seja maior ou menor. O fato de uma obra ser menor não quer dizer que ela é descartável, não quer dizer que ela não seja importante. Mas, do ponto de vista da qualidade literária, é uma obra menor.
E o que é mais difícil é quando você pega os gigantes e colocam eles para dialogar e você tenta fazer uma crítica aos grandes nomes da literatura. E aqui eu vou me referir ao livro do meu amigo Martim Vasques da Cunha, que está aqui, lançou o livro A Poeira da Glória, uma história inesperada da literatura brasileira, e o livro dele é justamente, ele coloca esses gigantes da literatura brasileira para dialogar e fazendo uma crítica a todos eles. Então, muita gente ficou chateada pela crítica severa que o Martim fez ao Machado de Assis, por exemplo, né? Pode-se discordar da crítica que ele fez, mas é uma crítica muito bem sustentada. Mas ele joga a luz, né, sobre um autor e você consegue ver aquele autor de perspectivas diferentes, mesmo que você não concorde com aquilo. Mas o que eu acho que é importante, assim, além do hábito da leitura, é não perder essa dimensão que há graus de qualidade diferentes, mesmo que as obras consideradas menores, elas tenham sua razão de existir, e eu acho que o mercado editorial tem que cumprir essa função de de oferecer essa diversidade, né? Tanto para aquele leitor mais jovem, que prefere uma leitura mais ligeira, né? E aí, o que a Bruna falou, é importante você fazer isso com quem te acompanha, né? Fazer esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, porque no ano passado saiu uma pesquisa dizendo que essa coisa das redes sociais, dos videogames, dessa intensa tecnologia consumida por crianças e adolescentes, estava fazendo com que o cérebro funcionasse, operasse de uma forma diferente. Então, é uma coisa muito difícil hoje você pegar uma criança ou adolescente e colocar ele numa mesa para ler um livro, porque a atenção que exige, né, o grau de perseverança, né, de foco ali, é uma coisa que é impensável, porque você está num computador, num tablet, você está toda hora abrindo uma janela diferente, usando o WhatsApp. Então, é uma quantidade enorme de informações que você tem que lidar de forma paralela com todas elas. A leitura não, é você com aqueles personagens, você com aquela obra que você está ali. E isso é um exercício muito difícil, não só para quem é mais velho e não tem essa cabeça já alterada pelas novas tecnologias, mas especialmente por esse público mais jovem. A gente vai um pouco contra a maré quando a gente exige ou entrega um conteúdo apenas em texto, sabe? Mas é um contra a maré bom, eu acredito. E eu comecei eu ganhei um computador quando eu tinha 8, 9 anos. E desde então eu já tinha rede social, então eu estava na rede social. Então, com 11 anos, eu tinha Orkut, enfim, Twitter, tudo. E o que acontece? Eu faço parte dessa geração que eu passei a minha escola já com rede social, com internet e informação o tempo inteiro. Eu sinto, às vezes, dificuldade quando eu estou num dia turbulento, eu falo, não, agora eu vou sentar para ler. Às vezes eu não consigo, porque é tanta coisa acontecendo, e quando você está num computador, numa rede social, você tem muita informação. Então, assim, se a gente não treinar o jovem para parar em algum momento e pensar só naquilo, ter o foco, depois de mais velho, acredito que seja impossível. Assim, eu ainda peguei um pouco dessa transição, mas imagina agora quem está aprendendo a ler e escrever com tecnologia, com rede social, com esse tanto de informação ao mesmo tempo. Esse é um papel dos pais, dos professores e dos criadores de conteúdo de internet, sabe? Eu li recentemente, por exemplo, Literatura em Perigo, do Todorov, que é um crítico incrível. E eu tenho dúvidas se hoje, por exemplo, o que a gente é considerado clássico e a gente vê como linha de chegada do leitor, quase, né? Se ele realmente é melhor, se existe essa palavra, essa divisão, se o Raskolnikov vai impactar uma pessoa como, às vezes, um Paulo Coelho pode impactar uma pessoa de uma forma muito mais profunda. Tem gente que fica bravo quando a gente fala isso. Que ela está no momento, ela dialoga com a realidade mais daquilo. Tudo bem, Raskolnikov influenciou, né, o Dostoiévski influenciou Freud, influenciou coisas que fazem da nossa vida como ela é hoje. Mas eu acho que respeitar, às vezes, esse discurso de uma autoridade do que diz o que é bom e o que é ruim numa arte é perigoso. Eu acho complicado. Por exemplo, você está falando da crítica ao Machado. Crítica ao Machado é um exemplo. Eu gosto muito, fiquei chateado agora que ele criticou o Machado, mas... E mesmo as outras influências, pega jogos. Não é só o livro que é uma relação de você com a pessoa. Estou jogando, por exemplo, o jogo Oxenfree, acabou de sair, que é um jogo de terror. E você quase não tem nada, você não faz nada tipo de pular obstáculos, nada assim. É uma história que você vê na tela, praticamente, e interage com ela. E aquilo está sendo mais marcante para mim do que diversos livros que eu li de terror. Então, é uma nova geração que
a gente não tem necessariamente que reprimir ela e sim entender. O Umberto Eco diz, até ele conta uma história que, quando começou os livros e a Prensa de Gutenberg, etc., um crítico da época, um escritor da época, nem era escritor, não lembro, mas ele fala que as grandes peças arquitetônicas iam acabar, porque as pessoas agora podiam se satisfazer com letras numa página e não mais contar histórias em edifícios gigantes. E é o que aconteceu, e não necessariamente isso é bom ou ruim. Hoje a gente continua visitando as catedrais, etc., da época. Mas lutar contra a corrente, eu tenho dúvida se funciona de alguma forma. Bom, você discordou, mas você falou de outra coisa. Eu estou falando em níveis de qualidade de uma determinada obra literária. Você falou daquilo que emociona. Nem sempre uma grande obra literária, né, de vários pontos de vista, e a crítica literária tem instrumentos para definir, né, o que é uma obra menor ou maior, não necessariamente uma grande obra literária vai emocionar um leitor como uma obra menor. Isso, quer dizer, são coisas diferentes, né? Um grande amigo meu de Cachoeira de Itapemirim, que é a minha cidade, ele sempre me dizia que a leitura, para ele, era uma fonte de emoção. Ele lia para se emocionar, né? E tinha clássicos que ele não conseguia entrar. E essa era a expressão que ele utilizava. Eu não conseguia entrar nesse livro. Então, aquele clássico, que é uma grande obra literária e que estava num plano de qualidade superior aos outros, não conseguia estabelecer esse vínculo afetivo, essa emoção que uma obra literária menor que ele adorava conseguia. Então, são coisas diferentes. Você está discordando, mas você está tratando de coisas diferentes. Eu concordo que essa coisa de você... eu gosto de muita coisa que é considerada literatura menor, sabe? E teve livros que eu penei para poder avançar. Eu lembro de quando eu li Madame Bovary, nessa época, 21, 22 anos, até a página 100 eu achei aquilo uma chatice. Depois teve um clique que o livro... né, e aconteceu isso também com Os Sertões, do Euclides da Cunha, né? Então, vários livros eu tive que insistir para conseguir entrar naquele universo, né? E obras que eu considero menores, e que são consideradas menores do que esses clássicos, me pegaram de uma forma muito mais rápida do que outros. Então, uma coisa são aquelas obras que emocionam, que criam aquele vínculo afetivo com o leitor. Outra é essa coisa que a gente pode colocar, essa outra dimensão que a gente pode colocar numa análise de qualidade literária. Eu só gostaria de citar uma coisa. Primeiro, é a temporalidade do livro. Dickens era subliteratura no século passado. Assim como Flaubert vendia muito mal, sabe? Alexandre Dumas, sabe? O problema do clássico aí chega na crítica literária e no comentarista. É como você apresenta para o leitor. Crime e Castigo é um romance policial, sabe? Se você conseguir passar essa ideia para o leitor comum, que ele vai encarar um senhor romance policial, onde um investigador extremamente astuto vai colocar na parede um criminoso, talvez seja mais fácil para ele compreender do que você passar a mensagem do homem extraordinário e Napoleão Bonaparte. É como você apresenta o livro. Isso é fundamental. É facilitar o livro para o leitor, que isso ninguém faz. A maioria complica o livro para o leitor. Qualquer um lê qualquer coisa, desde que você apresente direitinho, que você saiba encaminhá-lo. Leia isso antes, procure, pesquise isso, depois chegue nesse livro. Muitas vezes o livro não é o caminho direto, é o caminho indireto que você chega nele, pelo caminho indireto, sabe? Então, boa literatura e má literatura é relativo, sabe? E todo mundo lê qualquer coisa. Eu cheguei a essa conclusão. Basta saber levar, apresentar para a pessoa da forma correta. E talvez até não assustar, porque assim como tem gente que tem medo de começar a falar, ai, meu Deus, não vou dar conta de ler esse livro, eu não tenho capacidade, você se sente menor. Tem gente, eu lembro de gente que falava assim, às vezes a pessoa conseguia um dinheiro, queria ir num restaurante, falava assim, eu não vou conseguir entrar nesse restaurante. Por quê? Porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, porque eu não tenho roupa. Porque eu falei, gente, mas no restaurante tem gente, você vai lá, come e paga, não precisa ficar com medo. Mas, às vezes, a pessoa tem medo de entrar numa grande obra arquitetônica, tem medo de começar a ler Joyce, sabe? Não vou dar conta de ler Joyce, não tenho capacidade. A pessoa já se subestima, já achando que aquilo não... Ela é pouco para aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa que você pode...
Exatamente. Então, você tem que chegar e falar, olha, deixa eu contar uma coisa para você. Eu lembro que uma vez também, logo no começo da internet, hoje eu estou saudosista, e tinha alguma coisa assim que era Joyce for Dummies, ou era alguma coisa assim, Ulisses for Dummies. Então, tinha uns quadrinhos, mas bem assim, eram uns quadrinhos que você ia vendo o que aconteceu naquele dia, tudo aconteceu num dia só, e você... E depois que você vê os quadrinhos, você fala, gente, mas devia de mostrar os quadrinhos para as pessoas que estão assustadas com Ulisses, de que é um livro, é uma história que se passa num dia, e aí tem os desenhos. Aí ela já entraria no livro com outro espírito. Você se sentir, ai, meu Deus, é muito grande, eu não vou conseguir. Talvez seja desassustar as pessoas. Né? De criar um ambiente de que, imagina, não fica assim, não é tão complicado assim. Né? Eu concordo que essa forma de apresentação ela é fundamental. Então, se você sacraliza muito, tal livro... porque essa coisa do clássico, eu concordo. Os clássicos de hoje não eram, alguns deles não eram em suas épocas, né? E eles sobreviveram ao tempo por alguma razão. E eu acredito que seja a qualidade. Né? Agora, a apresentação da obra, eu acho que é fundamental, e, nesse sentido, o ensino nas escolas tem um papel muito importante. Porque você, por exemplo, hoje em dia, usar Machado de Assis, dar Machado de Assis para uma criança ou adolescente, você vai usar o machado para matar um leitor na escola. Né? O machado vira uma arma mesmo de matança de leitores. Talvez escolher outros autores até chegar ao Machado, quer dizer, construir um caminho para que isso seja feito, eu acho que é fundamental. A forma como a gente trata a literatura também é muito importante. Se a literatura é um hábito, é uma coisa comum, a gente passa a ver a literatura não de uma forma assim, um alto de um pedestal, mas como uma coisa comum, como beber água, tomar café, sair com os amigos, você não assistir um filme, você não fica nessa coisa, literatura, não sei o quê. Eu só discordo do ponto de que literatura e boa literatura seja relativo. Eu não acho que seja. Eu acho que há boa literatura, há má literatura. Se tem gente que gosta de má literatura, eu não vejo problema que seja consumida e seja publicada. Né? Essa ideia de que livros ruins, né, não devam ser publicados, livros de qualquer tipo de coisa, né, livros para colorir não sejam publicados, eu acho que é uma ideia estúpida, né? Porque você tem público para todo esse universo. Mas eu acho que há esses dois níveis, a boa literatura e não. A Bruna quer falar. Fazendo um paralelo com a arquitetura, que você mesmo mencionou, é lógico que se você é um arquiteto e você é engenheiro, e você faz cálculos, e você tem uma obra que se sustenta, é diferente de você fazer uma laje, um puxadinho, e você, às vezes, ou morar num container, mas são opções. Você pode morar numa barraca, você pode morar num cubo, se você quiser. Então, eu acho que, quando você percebe que o livro ele tem uma carpintaria que você percebe, é bonito de ver, né? Quando você fala, nossa, que incrível essa construção. Assim como a gente está lendo, às vezes, um livro que tem incoerências, você fala, mas ele falou que outro dia tem uma incoerência. É horrível quando você acha uma incoerência na história, porque é um flaw, é um erro de construção. Né? Aquela janela torta que não abre. Assim, a gente vê isso. Né? A Bruna está construindo uma casa, sabe, que fica torto, que não fecha. Então, essa é a diferença. É a comparação perfeita. Assim como tem gente que acha mais bonito e prefere morar no chalé no meio da mata, tem gente que adora castelos e mansões. Exatamente. É relativo para a pessoa que prefere morar lá. Então, você falou de livro para colorir, livro interativo. Essa semana eu fiz um vídeo, e o título foi Livros Divertidos, que eu mostrei todos os meus livros interativos. Eu adoro livros com propostas diferentes. Tipo, tem um livro que eu comprei numa viagem, que cada página do livro é uma carta e você tem que escrever para você daqui a 10 anos. Assim. Ele te dá uma pequena proposta e você tem que imaginar. Assim. Eu acho isso muito legal, porque esses livros interativos com desafios para colorir, para você fazer coisas com livros, eles não são mais bestas mesmo, mas tem uns que eu acho que é um livro, não tem nenhuma história, mas cria um vínculo do leitor jovem com o objeto livro, um hábito de ir até a livraria procurar livros, entendeu? Então, aí ele está na livraria, ele olha para, olha essa capa que linda, deixa eu ler aqui, entendeu? Então, eu acho isso muito legal. E é por isso que livros assim precisam ser publicados, sim. E eu já perdi a conta de comentários que eu recebi falando, eu comecei a ler tal livro, que todo mundo considera besta, e agora eu já estou lendo tal, e agora eu tô... Entendeu? Então, é uma coisa, principalmente falando para o meu público jovem, assim, que eles querem serem compreendidos, entendeu? Eles querem ter alguém que os entenda. E, às vezes, a única coisa que vai fazer isso, na realidade deles, é o livro. E, às vezes, é um livro interativo, às vezes é um livro de colorir, que vai ser a companhia ali. Isso é muito importante para o jovem. Assim. Então, as editoras, eu acho que fazem muito bem em
dar valor para isso, porque às vezes você vai numa livraria hoje, a primeira parte da livraria é só livro de colorir, só livro interativo. Bom, que bom que tá ali, quer dizer que tem gente comprando, gente dando dinheiro para a livraria, o que faz a livraria continuar vendendo e assim vai, né? Talvez a gente tenha que reolhar tudo e se despir de uma porção de pré-conceitos que a gente tem e pensar no quanto de benefício você pode levar para outras pessoas. Por exemplo, às vezes você tem alguém na sua família, a geração da minha mãe, eu também cresci numa casa sem nenhum livro, então eu tenho uma paixão por livro, porque eu não tinha nenhum livro na minha casa. Minha mãe não lê, minha avó é analfabeta. Então, hoje, você pensar que você pode inserir pessoas que nunca leram, começando por algum lugar, entrando, às vezes, na internet, lendo junto com uma pessoa. Então, a gente pode também ter um pouco de compaixão, digamos assim, por pessoas que nunca leram nada e que você pode introduzir para que ela encontre o seu caminho próprio, né, de gosto, de identificação, porque como você falou, hoje todo mundo está lendo na internet e escrevendo, né? Todo mundo está lidando com o texto. Você vê que a língua no Twitter, por exemplo, é impressionante. Se a pessoa não frequenta o Twitter, ela não entende a linguagem. Porque a gente fala com memes, o discurso da gente fala, sabe, assim, caiu o forninho para você, né, Giovana? Para uma pessoa que não está quem é Giovana? Que forno? Do que você está falando? Mas, toda vez que você conversa com uma pessoa que está meio fora desse mundo, ela não entende nada do que você está falando, né? Que é um outro linguajar, é uma gíria de texto, mas de referência visual, né, de pedaços, de coisas que a gente cola. Então, eu acho que a gente tem que, em função disso, reolhar as coisas. Justamente falando em reolhar, eu só citei clássicos até agora. Eu quero deixar bem claro que eu faço tricô e pinto livros de colorir. Em casa, eu tenho uma prateleira, mais ou menos dessa altura, cheias de livros de colorir. Certo? Comprei lápis de cor, canetinha. Sabe? Gente, é que nem... Tem muitas pessoas que gostam de tomar chopp com os amigos, ir para a praia, assistir um filme. Tem gente que gosta de colorir. Certo? Basicamente, isso eu não sei nem porque existe o nome livro. Eu acho que o grande problema é o livro para colorir. Se fosse... Caderno de colorir. Caderno de colorir. Resolvi o problema. Sabe? Inclusive, se alguém quiser ficar com algum daqueles meus livros para colorir, eu estou achando que nem na próxima vida eu dou conta. De tanto livro para colorir, né? Eu sempre tive esse preconceito, porque a gente, quando fala assim, livro, a pessoa fica tão intelectual e fica falando de horóscopo. Aí você fala... aqueles livros de colorir. Sabe, se acabam... desses caras bem complicados, encerra um capítulo, você vai lá pintar uma joaninha de lilás. Sabe? Não existe nada mais desestressante. Você está mandando tudo aquilo, sabe, para o espaço, você está vivendo uma coisa mágica, sabe? E por isso que eu falo, é caderno de colorir para adulto. Eu queria muito lançar uma versão do meu livro Para de Acreditar no Governo, mas um caderno de descolorir, porque você vê como a história política do Brasil é uma história de degradação, então você vai descolorindo ao longo do livro. E já pegando o link da Bruna, que é uma geração Harry Potter, mostra que Harry Potter é alta literatura. Gente, isso é alta literatura. Daqui a pouco eu vou comparar Camões. Não, eu estou falando sério, gente, mas o que é alta literatura? O que é baixa literatura? Oscar Wilde já dizia que não existe, né? Existe uma boa história ou uma má história. Ponto. Aí depois os entendidos, eruditos, que eu não sou, vão discutir o que é alta ou baixa literatura. Mas aquilo que gera multidões é alta literatura. Se não, daqui a pouco, você já começa a torcer para o seu livro não vender nada. Para virar nunca entrar na lista dos best-sellers, porque agora eu virei alta literatura. Entendeu? Porque se eu começar a vender muito, se eu for best-seller, você já não é mais alta literatura. Porque isso, alta literatura é Harry Potter para mim. Então, acho que a gente tem que começar a desmistificar isso, alta, baixa, tudo é literatura e vamos embora, vamos ver que público isso atinge, que forma isso pode mudar as nossas vidas, enfim. É isso, literatura é isso, está aqui unindo a gente aqui agora, falando, discutindo, é muito mais do que isso.
Acho que a gente, às vezes, está vivendo um micro... É um macro, não é micro, não é uma lente micro. A gente tem que ver mais, né? É uma paixão que está unindo a gente aqui. É mais. E às vezes, assim, a pessoa... Uma coisa que acontece muito hoje é esse processo pop, que o livro vem a partir de alguém, né? Então, às vezes, a pessoa gosta de alguém que ela vê na televisão. Ela ama aquela pessoa, ela gosta, é fã daquela pessoa. Então, quando aquela pessoa lança algum livro, ela vai atrás e vai comprar porque ela já gosta daquela pessoa. Então, qualquer coisa que ela escreva ou disser, ou seja, literatura de que tipo for, ela vai consumir em função daquela pessoa. É como se ela tivesse mais uma possibilidade de dialogar com aquela pessoa que está na TV e nunca vai falar com ela, ou está no cinema e nunca vai falar com ela. Então, ou está na internet. Então, às vezes, quer dizer, eu, particularmente, acho que a vida em rede modificou de tal maneira as nossas vidas que, às vezes, a gente não está acompanhando a transformação que isso já fez na gente. A Bruna é nativa digital, praticamente, então ela sabe. Mas essa vida em rede de conversar com todo mundo, eu não sei nenhum dado oficial, mas eu acho que uma pessoa, assim, daquela assim, cante sua aldeia, sabe? Assim, a pessoa que tinha lá na sua aldeia e morava ali naquele cantinho, o número de pessoas que ela viu em uma vida, esse número de imagens ou de pessoas, um garoto hoje vê em 3 horas. Ele vê um número de imagens em um dia que uma pessoa não viu numa vida inteira, se ela nunca saiu da sua aldeia. Então, quer dizer, a ampliação de possibilidades e esse relacionamento que a gente tem com qualquer pessoa e todo mundo, não só jogar games, mas acho que alterou completamente o funcionamento the way we are wired, sabe? Assim, alterou, não sei como... Assim, desculpa, fui alfabetizada em inglês, né? Não sei como é que fala isso. O cabeamento mental da gente, o chaveamento, cabeamento, as ligações ali da motherboard, sabe? Da cabeça da gente. Acho que isso alterou muito. Então, tudo que a gente olha hoje tem que ser olhado por esse prisma que veio para ficar. Essa alteração é real. É uma frase que eu ouço muito, assim, e que é muito louco, porque eu sempre trabalhei em televisão, e na televisão ninguém é formado em nada, por assim dizer, porque não tinha nunca, as pessoas mais velhas, um curso de roteirista de televisão. As pessoas iam aprender, produtor de televisão, elas iam entrando e iam aprendendo fazendo. Aliás, eu aprendi com um cara incrível que eu conheci numa sala de espera, e ele disse para mim que tem três formas de uma informação entrar em você, e as 3 começam com prof. Profecia, professor e profissão. Profecia é quando o conhecimento parece que vem para você, e você não sabe nem de onde veio, que parece que veio do universo, e você tem aquele insight, aquela inspiração, sabe, aquela musa que te inspira. Então, é uma coisa profética, que vem de tudo. Professor é quando alguém que é hierarquicamente superior, ou tem mais experiência, ou conhece a teoria daquilo, repassa para você. E profissão é que, de tanto repetir, você acaba aprendendo. De tanto escrever, você aprende a escrever, né? Então, são essas formas que você tem de aprender. Então, tem pessoas que estudam, e aí o outro que aprendeu fazendo fala assim, não, eu aprendi na prática. Aí o outro despreza, fala assim, nossa, você nem formada nisso e já está dando opinião, sabe? Que formação você tem para dar opinião? Fala, eu tenho formação de quem há 30 anos repete isso. Mas eu não fiz faculdade ainda, e quando eu lancei livro, eu tinha 17, 18 anos, e eu li muita gente, assim, pessoas que sonham em publicar livros, porque quando eu lancei Depois dos 15, não tinha muitos blogueiros, youtubers, enfim, pessoas de internet lançando livro. Não fui a primeira, mas para o meu público, talvez sim, para o público jovem. E muita gente apontou o dedo para mim e falou, você não é autora. Eu falei, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma história e eu tenho um público. Posso falar com eles? Consegui uma editora. Então, assim, eu não roubei o lugar de uma outra pessoa. Você criou um canal de comunicação. Exatamente. Eu acho que esse é o futuro, sabe? Se você tem uma boa história, ao invés de gastar a sua vida inteira tentando achar uma editora ou fazendo um outro curso, conquista o seu público, use a internet ao seu favor. A internet é legal porque é democrática, todo mundo pode... Você não gasta muito para você criar um blog, para você criar uma rede social e compartilhar. Então, eu já cansei de dar ideias para os meus leitores. Você tem uma história legal? Poxa, vai divulgando trechinhos no Twitter, vai e faz um vídeo, assim, enfim, cria... Se expresse, né? Exato. Use a internet ao seu favor. Então... Qualquer pessoa e eu acho que isso vai acontecer muito na próxima Bienal, assim, se vocês estão reclamando da Kéfera, prepara que na próxima Bienal vai ter muito... Não estou falando assim, as pessoas que eu vejo na internet reclamando, sabe, da Kéfera ou dos meus livros, enfim, Christian Figueiredo, prepare-se, porque a internet vai dominar muito mais, porque isso sempre aconteceu na televisão.
Teve uma época que convidavam-se atores e pessoas da televisão para publicar livros. Agora, quem está na mídia são as pessoas da internet, e se elas têm boas histórias e se ela tem um público, vai ter livro na livraria. E se vai ter um grande público, ela merece esse crédito, porque não é fácil você ter milhares de pessoas que te acompanham. Você tem que ter um crédito por isso. Essa coisa da internet é fantástica porque antes, como havia opções reduzidas para você expor o seu trabalho, você estava sempre refém ou das emissoras de televisão que existiam, ou de algumas editoras, ou de alguns jornais e tal. Hoje, como você só depende do seu talento, né, que as ferramentas estão todas aí, você pode construir públicos diferentes, você pode se transformar num sucesso. Eu não sei como é que é ter milhares de seguidores, eu sou um célebre anônimo, então não sei qual é essa experiência, mas é fantástico que isso exista e possa ser explorado, porque você já não está mais refém da escolha de algumas pessoas, né, para definir até. Claro que isso traz problemas, né, porque, no fundo, como está tudo diluído, você não tem como separar, né, até dentro daqueles universos. Parece que aquelas pessoas que se preocupam em fazer um trabalho bem feito, elas são colocadas no mesmo patamar daquelas pessoas que fazem um trabalho desleixado. E isso, às vezes, cria um problema. Mas, pelo que eu tenho percebido, quanto maior a qualidade daquilo que é feito por esses jovens que têm usado o YouTube e tal, maior a audiência aumenta. E a pessoa começa, às vezes, fazendo vídeos muito simples e tal, e logo percebem que se conseguem melhorar aquilo, aí já compra uma câmera, já faz montagem e tal. Então, essa coisa da qualidade, ela também vai selecionando quem... Ela é, em essência, o que você fala no seu livro. Quer dizer, a gente não pode acreditar que a gente tem que ser governado, até na forma que a gente vai expressar, produzir, escrever e tal. A gente não pode esperar que todo mundo nos diga que a gente tem que seguir assim o assado. Quer dizer, então, a gente está vendo na internet uma espécie de eterno CONAR, que é a autorregulamentação. É um mercado que se autorregulamenta. Então, se o mercado está voltado para esse jeito e ele está acontecendo desse jeito, aí você vai lá e... Então, quando eu vejo essas coisas, assim, a Kéfera está fazendo sucesso. Aí eu vou lá e dou uma olhada, falo, gente, o que eu estou falando? 7% das pessoas do Twitter têm a minha idade. Então, eu não represento ninguém. Eu tenho que ficar aqui olhando o que está acontecendo. Eu tenho quase a mesma idade que você, eu sou um pouco mais velha que você, então me respeite, tá, Leila? Então... Sim, senhora. Então, quando você contextualiza, você vê o quanto o que você faz, o que você pensa, representa. Aí você vê que fala, de repente, essa pessoa está representando milhões, é porque está acontecendo isso. Ela está atingindo uma enorme faixa etária de pessoas que estão na internet, que consomem esse meio. Então, você começa a entender que essa distribuição faz sentido. O mundo não é como você quer, né? Ele é como ele é. Então, toda vez que você... encontra o seu sucesso ou o seu fracasso. Fracasso é muito legal também, né? Para a gente vai se reposicionando. Por que não deu certo? Escrevi um livro maravilhoso, ninguém comprou. Vamos ver por quê. Será que o livro é ruim? Será que eu não estou conseguindo falar com quem? Será que eu não divulguei? Então, é legal você falar, nossa, que eu fiz do jeito errado. Ou, como você disse, eu não apresentei direito. Eu não contei direito. Às vezes, um jeito de colocar muda tudo, né? Às vezes, um título muda tudo. Então, essa possibilidade de experimentar continuamente, ela está disponível para todo mundo. Sabe essa coisa que perguntou assim, as sugestões de como que a gente melhora e aproveita os espaços que existem, né? Obviamente que eu gostaria que mais pessoas, e certamente há milhares de pessoas no Brasil que fazem isso, mas eu sempre tento influenciar positivamente, pelo menos aquelas pessoas que estão à minha volta, ou aquelas pessoas que se aproximam pedindo alguma orientação. Como a gente tem uma quantidade enorme de informação, muita coisa acontecendo e tal na internet, eu sinto que muita gente procura por orientação. Por onde que eu começo? O que eu leio? O que eu vejo? Tal. E eu respondo muitas mensagens nesse sentido, assim, orientando. Assim. Qual livro que eu leio antes de chegar à Ilíada, por exemplo? Essa coisa do Dostoiévski, que foi citado, Crime e Castigo, cara, é um livro que eu adoro, um dos livros da minha vida. Assim. Crime e Castigo. Depois eu até gosto de outros. Demônios, para mim, é uma obra-prima do Dostoiévski, mas o Crime e Castigo teve uma importância assim, vital. E é engraçado, assim, porque o Crime e Castigo que depois me fez entender os 2 filmes do Woody Allen, Crimes e Pecados e o Match Point. Né? Então, você pega as relações. No caso do Harry Potter, tem um negócio fabuloso, assim, essas coincidências, né, que o universo parece que conspira de alguma forma. Né? A autora do Harry Potter morou uma época em Portugal.
E eu morei em Portugal durante 2 anos, né? E tem uma livraria no Porto que, segundo diz, ela frequentava lá, que é a Lelo e Coimbra, irmãos Lelo. E ela constrói toda aquela história dentro de um lugar, né? E parte das filmagens foi em Oxford, na Universidade de Oxford, na sala no dining room do Christchurch. Quando eu fui em Oxford a primeira vez, fomos eu, minha mulher e nosso filho. Ele, leitor de Harry Potter, isso foi em 2009, ele quis conhecer a sala onde foi apresentado o Harry Potter. Então, eu aproveitei que ele queria conhecer a sala do Harry Potter para mostrar a cidade para ele e mostrar aqueles grandes nomes, né, de outras áreas, incluindo Oscar Wilde, que não chegou a se formar lá, e Evelyn Waugh, enfim, tantos outros escritores que passaram pela Universidade de Oxford, porque era um sonho meu. Então, fiz com que a literatura fosse um caminho, né, o Harry Potter, o interesse dele, fosse um caminho para ele se interessar por Oxford. No caso de outra literatura, que é aquele personagem dos raios que eu nunca... Percy Jackson. Ele adorava, eu comprei lá para ele e tal, adorava aquilo. E, a partir daquelas referências da mitologia grega, eu comprei um dicionário de mitologia grega, dei para ele, e depois dei a Ilíada e a Odisseia. Porque quando ele fosse ler, ele ia entender todas aquelas referências. Então, a forma como você orienta, seja seu filho, amigo e tal, faz muita diferença. E os pais, nesse sentido, têm uma responsabilidade muito grande, que estão abrindo mão para que a escola, o professor, cuide. Os pais no Brasil estão delegando a responsabilidade que têm da educação em casa. A escola não é para educar, a escola é para ensinar. Se contribui com esse todo, né, educação lato sensu, ótimo, mas a responsabilidade de educação é dos pais. E os pais têm que assumir isso e influenciar na leitura é um papel dos pais e a escola pode complementar e contribuir, mas não é a função primeira. Precisamos de um Waze da literatura. Então, mas combina muito com isso que você estava falando dos gateways, né, que hoje as pessoas não têm mais, né, também fui alfabetizado em inglês, esses portões, né, que antes eram as editoras, as emissoras, etc. As pessoas podem divulgar seu próprio livro, escrever no blog, fazer seu podcast, etc. Aí, trazendo para mim, né, qual que vira o papel da editora, né? Porque a editora era essa pessoa que validava o que valia a pena ou não, né? Então, é uma coisa que a gente pensa muito, como ser talvez o Waze como reapresentar esses livros. Então, por exemplo, a gente relançou agora Jurassic Park, que era um livro que estava em catálogo por outra editora, publicada um livro de bolso e tudo mais. A gente relançou, até mais caro, mas com um pós-fácil, com uma borda pintada, etc. E o livro entrou em lista de mais vendidos e tudo mais, foi super bem, retomou a discussão, até por causa do filme. Então, eu vejo muito a editora hoje, e esses né, o HuffPost, etc., como novos curadores e também produtores de conteúdo. Eu não posso só pegar, e a KDP está aqui para me mostrar isso, eu não posso só pegar o livro e botar no papel, porque a pessoa pode ler na internet, a pessoa pode ler em qualquer e-reader. Então, se eu quero imprimir aquilo de um papel, eu acho que eu tenho que dar um conteúdo a mais. Seja um extra no Laranja Mecânica, que a gente lançou, que tem as escritas do próprio autor, com os desenhos que ele fazia na época, ilustrações, uma edição que dê algo a mais para aquela pessoa querer ter o livro, e uma versão digital que ainda hoje é pouco representativa comercialmente, né? Então, hoje representa em média de 3% a 4% do faturamento de uma editora. Assim que eu acredito que o mercado vá fazer isso ficar mais interessante daqui a alguns anos, mas também pensar como que o digital pode interagir de forma diferente. Assim como o papel, a Intrínseca acabou de lançar o S do J.J. Abrams. Pensamento, eu ia falar nesse momento que assim, a coisa mais incrível que eu comprei na Amazon foi o S do Navio de Teseu, do J.J. Abrams, que eu nunca... Não tem no mundo. Um amigo meu falou assim para mim, não existe no mundo um outro livro igual a esse livro, a forma, você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que ver, não adianta eu falar, eu comprei, e agora eu falo assim, você tem que comprar esse livro, porque esse livro, não dá nem para falar o que é, o cara concebeu esse livro, não é possível esse livro, não é possível esse livro. Depois vocês vão comprar esse livro, vocês vão dizer para mim, você tinha razão, porque não é...
É inacreditável. Vou explicar para os amigos que estão assistindo. É um texto, né, como se fosse um livro, Navio de Teseu, que 2 pessoas pegaram emprestados e começaram a fazer anotações. E você vai acompanhando tanto a história do livro, quanto a anotação desses leitores e algumas coisas encartadas que dialogam com a história do autor. Quem que era esse autor que os leitores que estão Ninguém anotando querem sabe. descobrir? Então, são 3 histórias ali que não daria para fazer outra forma que não um livro físico. Mas isso também pode ser potencializado depois de formas diferentes para um e-reader, etc. E aí, quem faz a curadoria? É você que faz a curadoria dos livros que você lança no Vagão? Como é que funciona? As pessoas doam os livros e você diz... Eu personalizo com uma etiqueta, falando esse livro também é seu, um folder do projeto e um marcador. E eu recebo bastante doação, e uma das ideias do projeto também é tornar os autores e autoras independentes mais Visibilizados. Visibilizados. E porque a gente tem um alcance legal, então eu sempre posto lá os autores independentes. Meu Qual pai o número lançou de um livro livros que e você... eu já distribuímos, tem um ano e pouco o projeto, mais de 10 mil. Então a gente está saindo um pouco dos vagões agora, está indo para as ruas distribuir. No aniversário de São Paulo a gente distribuiu 350 livros na Paulista, que foi rapidinho, foi em meia hora, já não tinha mais nada lá. E você é faz a legal. curadoria assim, do conteúdo, quer dizer, para não ter Eu coisas tento polêmicas? não direcionar, né? Então, cada um vai ler Crepúsculo, Harry Potter, vai ler qualquer coisa. Então, eu não direciono. Eu acredito que a pessoa vai se identificar de alguma forma. Então, seja pela capa, seja pela alguma arte que tem nas folhas, que você falou que tem o do Jurassic, né? Então, eu não direciono. Eu evito política. Não é o caso do Bruno, que ele só dá um alerta. Mas eu evito quando fala especificamente de alguma coisa do governo. Partidária, digamos assim, ideológica partidária. Eu evito para não confundirem um projeto. O projeto não tem... Não achar que é panfletário o seu projeto. Não é. O projeto não tem nada de... A gente faz política, mas a gente não é de nenhum partido, né? A gente exerce a política, mas não é de E as nenhum pessoas partido. que levam para casa, elas devolvem e botam no vagão de novo? Como é que é essa experiência? 99% devolve, mas tem aquele 1%, né? Sempre tem, né? Mas é normal. Mas eu queria fazer um link com o que o Bruno falou em relação à educação, né, da escola. A escola é uma parte da educação, né? Existe um monte de outras coisas. Mas eu gosto muito da ideia do exemplo. Então, em casa... eu gostaria tanto que meu filho lesse, eu já ouvi tanto isso. Você lê... Por que você não lê, né? É muito o exemplo. E não só disso, a gente pode ir mais longe. Ligam lá em casa, não é o caso lá em casa, é um exemplo, tá? Fala que eu não tô, já vai estimulando a mentira, esse tipo de coisa. Você não fuma, não deve beber, mas você está lá e bebe. Eu pego uma rua contramão, ninguém está vendo, esse tipo de coisa. A educação é tudo isso. E o lance do exemplo, eu acho que é muito importante. Na ação de Dia das Crianças, que a gente fez no ano passado, a gente distribuiu essa sacola aí, que a gente ganhou, e dentro vinha um livro adulto e um livro infantil, que era justamente a ideia de você ler junto com uma criança, ler para uma criança, fazer isso baseado no exemplo, porque é uma coisa que eu acredito muito, que é a educação por exemplo. E como é a relação de afeto quando as pessoas encontram você, que é a autora? Quer dizer, as pessoas que leem seus livros e encontram você quando você vai em palestras, vai em feiras, em debates, assim, como é que é essa espécie de gratidão por você ter dado um mundo de presente e dado histórias de presente para essas pessoas? É surreal, é surreal. Primeiro porque eu era apenas uma pessoa da internet, né? Eu vim de um mundo digital, a Amazon, que fez que eu acabasse indo para uma editora. Eu acabei fazendo um caminho ao contrário. E aí, aquelas pessoas que eu não tinha tanto rosto assim, não era tão famosa, era só pela escrita. Eu não tenho um blog como o Bruno, e fazia pouca intervenção. Tinha uma outra fotinho lá e tal, mas era sempre escrita digital, e eu tinha aquele público crescendo, os e-mails, mídias e tal. Quando eu cheguei na Bienal, chegava gente me agarrando, me abraçando a ela, e tremendo. Eu virei assim para o meu editor, ele olhou para mim, mas sou eu. Não é você não, você é Pepe. Não, mas sou eu. Tipo assim, meu marido olhou para mim, é só você mesmo. Mas para elas eu não era. E aí, naquele momento, caiu a ficha. Então, mais do que tudo, a nossa função aqui é levar alguma mensagem. Tipo assim, você pode escrever seu livro de suspense, seu livro de terror, do que for, mas você tem que procurar alguma mensagem através daquilo. Aquilo ali caiu para mim como uma luva. Gente, a minha missão, de certa forma, se a gente fez um livro Plantomável, se eu estou escrevendo um livro,
que eu mande alguma mensagem através desse livro. Tomara que seja uma boa mensagem, porque às vezes pode não ser uma boa mensagem, mas tem que haver uma mensagem. E se puder ser boa, é fabuloso, né? Porque é isso que as pessoas querem, querendo ou não, as pessoas gostam de terror, de suspense, disso, mas está todo mundo esperando aquela palavrinha que a toque, em algum momento do livro, nem que seja dita pelo psicopata da história, mas ele vai dizer alguma coisa que vai mexer naquela pessoa de alguma forma, e tomara que para o lado bom. Para quem quer escrever, assim, porque você já leu tanto que você escreve, você publica? De forma alguma. De forma alguma. Eu não tenho talento para isso. Sabe? Isso, para mim, eu tenho noção clara de que eu não nasci para ser escritora. Certo? Então, eu acho importante você dizer isso, porque muita gente acha que o fato de você ver um filme já te torna um cineasta. É o seguinte, o fato de você assistir televisão já te pega uma transforma. bola, você é candidato já a jogador de futebol, se você canta uma música, quer Você ser cantor sertanejo, e por que não escrever um livro? É tão fácil, gente. Sabe? Todo mundo é candidato a escritor. Só que existe uma coisa que chama talento. Ou você tem, ou você não tem. A vida peneira. Você tem que contar com isso. Se eu escrever um livro, não vai ser vendido e nem vai ganhar o jabuti por conta disso, certo? Não dá, sabe? Eu posso, quando muito, comentar. Essa é a minha noção clara a respeito daquilo que eu faço. E para quem tem um talento de escrever e ainda não teve a oportunidade, ou tem medo de se lançar como um escritor, a gente já viu histórias de pessoas, assim, de donas de casa que virou poeta e que, sabe, produz coisas de conteúdo e que, né, porque muita gente que a gente hoje venera na literatura também eram pessoas simples e começaram, Todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo partiu do nada. Praticamente todo sabe? mundo, né? É uma questão de assumir o risco. Sabe? Se você não tem essa... Primeiro, é a noção do talento. Sabe? Da mesma forma que eu sei que eu não seria uma boa escritora, eu também seria uma péssima cantora. Eu jamais fui no Silvio Santos me candidatar a cantar uma música, porque, provavelmente, com toda certeza, eu iria reprovada. É a noção do talento. Se você tem dúvida, se arrisque. Sabe? Se você tem certeza, melhor ainda. Sabe? Bota para provar a tua A tese. J.K. Rowling foi Exatamente. negada por 11 editoras, não foi uma coisa assim? Levou muita porta na cara antes. Triste. Nós temos uma série de exemplos de pessoas que lutaram muito até a publicação do primeiro livro. Ou que morreram antes do livro virar sucesso também, né? A série Millennium, ela foi lançada com um escritor morto. E hoje, sem dúvida, é o livro policial referência do século XX, certo? É uma referência dentro do romance policial. Sabe? E o escritor póstumo, foi um lançamento póstumo, ele já havia falecido. Sabe? Quer dizer que é tudo isso que tem que se levar em conta. A pessoa precisa assumir o risco. Eu tive um grande amigo que faleceu em 2007. Ele, durante 12 anos da vida dele, sozinho, faliu umas 4 vezes, falência civil, para investigar a vida do Rubem Braga, para depois escrever a biografia. E ele faleceu antes da biografia ser publicada, embora a biografia já tinha sido escrita. Ele estava na fase de escolher fotos para fazer legenda. O livro ganhou o Jabuti de melhor biografia daquele ano, mas por conta de uma regra do prêmio, o livro não pôde ser premiado porque eles não entregam o prêmio para o autor falecido. Como se o prêmio não fosse para a obra, mas sim para o autor, né? Uma coisa, mas enfim. Mas é isso. Ele, durante 12 anos da vida dele, se dedicou a investigar a vida do Rubem Braga. Quem gosta do Rubem Braga, compre um livro. É Rubem Braga, O Cigano Fazendeiro do Ar. Muito boa a biografia. Mas tem isso, essa coisa da dedicação. Se você tem dúvida, né? Se você acha assim, que escreve um pouco, procure alguém. Se você não tiver um amigo que possa te dar uma opinião, procure alguém. Hoje é fácil na internet você ter acesso às pessoas, né? Eu, durante muito tempo, perturbei muita gente, seja por carta ou depois pela internet, né? Eu sou do tempo da internet de escada. Aliás, eu e o Martim somos amigos desde o tempo da internet de escada. Então, eu perturbei muita gente. Eu enchi a paciência de muita gente para que olhasse o meu texto, para que... Enfim, é uma construção. O William Faulkner, que é um escritor que eu adoro, ele publicou o primeiro livro, já tinha mais de 40 anos. E eu sempre tive isso na cabeça. Bom, se Faulkner publicou depois dos 40, eu ainda estou... E eu publiquei o meu com 39, então eu tive ali um saldo de 2 anos.
mas se você acredita naquilo, porque escrever, assim como o ato de ler, ele é quase que uma necessidade. E o Faulkner dizia isso, né? Ele só precisava de álcool e tabaco para escrever, papel, obviamente, né? Álcool e tabaco. Né? Ele não precisava de mais nada. E você não consegue não escrever. Né? E se você tem esse impulso dentro de você, você tem que escrever. Hoje você não está mais refém de uma editora para te publicar. Você tem todos os mecanismos. Agora, se você tem dúvida, e mesmo que você tenha certeza, procure sempre alguém que você tem como referência naquela área que você quer escrever, para ter uma segunda opinião. Porque, certo, se você conseguir escolher bem e ter essa sorte, essa pessoa vai te colocar num degrau acima, com os comentários positivos que eventualmente fará e com as críticas daquilo que ele acha que pode ser corrigido. Mas isso é uma faca de dois gumes. Porque, em contrapartida, se você encontrar alguém que te faça o inverso, você pode estar perdendo o escritor. Isso é muito complicado. Isso é verdade. Teve lá na minha cidade, esse grande amigo que eu já mencionei, o Fernando Carvalho Gomes, um amigo dele mostrou algumas poesias, ele achou aquilo tudo uma porcaria e falou, cara, se você continue no seu trabalho aí que você não tem jeito para poeta, não. E realmente as poesias eram muito ruins. Nesse caso, nós ficamos a salvo de um poeta ruim. Bruna, eu vou fazer uma pergunta particular para você, por ser uma representante tão jovem, e que é uma pergunta que muita gente deve fazer na sua cabeça quando vê seu sucesso. Só para a gente dimensionar seu sucesso. Quantos livros você já vendeu? Mais de 300 mil livros. Mais de 300 mil livros. É uma coisa que não tem como. Isso causa inveja em qualquer ser humano que já contabilizou uma tiragem de livros, né? Porque é muito livro. E uma pergunta que muita gente deve fazer é assim, ela olha para você e ela pensa, mas o que ela tem que eu não tenho para ela conseguir isso e eu não consegui? Outras pessoas jovens que aspiram a ser assim, o que você é e escrever como você, devem perguntar, mas é alguma coisa que eu tenho que fazer? É alguma coisa que acontece? Entende? Assim, aonde você... A gente fala onde foi que eu errei. Aonde foi que você realmente acertou, que você tocou tanta gente? Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu fui uma adolescente, criança muito tímida, eu sou estrábica, agora de lente não dá para ver, mas eu tinha muitos traumas. Então, assim, eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas. Então, isso fazia com que eu não conseguisse fazer amigos na escola. E aí, eu sempre fui muito na minha introspectiva, e eu comecei a me interessar por revistas, colorir, depois escrever, e depois na internet, escrever na internet. Então, eu acho que, nesse caso, por eu ser muito tímida, eu sempre observei muito o mundo. Então, eu não conseguia falar o que eu queria, mas eu conseguia enxergar e criar uma opinião, sabe? Ter uma opinião. Então, eu comecei a publicar isso na internet. E eu acho que, no meu caso, o momento em que eu publiquei, a verdade que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, eu estava só desabafando, né? As minhas primeiras crônicas. Então, eu acho que as meninas falam, nossa, que legal uma menina de 15 anos, quando eu criei o blog, ter coragem de falar que ela sente isso, de falar que ela acha isso, sabe? Então, eu acho que essa minha trajetória, por eu ter começado tão cedo, e desde o começo eu assumi, olha, eu estou aprendendo, eu não sou a melhor autora, eu não sou a melhor blogueira, é longe de mim, eu estou aqui fazendo algo que eu acredito e se você tiver um comentário, uma sugestão, uma crítica, eu vou ler e vou acatar e vou tentar melhorar o meu texto. Então, eu acho que por eu ter começado muito cedo e as leitoras, elas acompanharam a minha trajetória de vida também. Então, assim, sei lá, quando eu mudei para São Paulo sozinha, com 17 anos, muita gente olhou para aquilo, para a minha vida e falou assim, nossa, eu também moro no interior, mas eu não sei se eu tenho essa coragem. E aí a pessoa começou a me acompanhar e falou, não, olha como as coisas deram certo para ela, como nem todo dia é bom, e eu faço questão de falar isso, às vezes as pessoas falam, ai, mas é perfeita a vida de blogueiro, ganha tudo. Não é, você tem que trabalhar muito, porque é só você ali, e você que edita os seus textos, você que recebe os comentários, não tem ninguém te protegendo, é você e a internet, é você e o mundo, sabe? Então, acho que por eu ter começado muito cedo, e acho que pela verdade do texto, sabe? Porque antes era uma adolescente desabafando, mas sem se importar. Só que, em paralelo, era uma adolescente tímida, que não tinha amigos. Então, o que uma adolescente tímida, que não tem amigos, que não tem uma vida social, tem a dizer? Não sei, as pessoas se identificavam com o que eu sentiam a mesma coisa. É engraçado que você está falando isso, e eu tive uma percepção que nunca tinha me ocorrido, que é uma conversa em silêncio. Né? Exato. Quer dizer, você tímida,
não falava, via tudo, percebia, sentia, escrevia, a pessoa em silêncio lê. Então, é um diálogo silencioso, parecido com mergulhar no fundo do mar, né? Que é a coisa que mais louca no mar é que você quer falar das maravilhas que você está vendo e só faz bolinha, né? Então, Não, e se você for um lançamento meu, você vai ver que as leitoras, os leitores, todos se parecem de alguma forma, sabe? Eles todos são mais tímidos, e é muito legal. Eu tenho leitoras que fizeram amizades na fila, a gente fala amiga de fila, que elas se conheceram no lançamento, aí no ano seguinte, quando eu voltei lá para fazer outro lançamento, a gente se conheceu, a gente saiu várias vezes. Então, isso é muito legal. Ser essa pessoa que une pessoas que passariam essa fase sozinha, como eu passei, sabe? Então, é um trabalho muito legal. Assim, eu me sinto muito especial por ter essa oportunidade, porque eu sei que existem muitas pessoas incríveis que merecem ser ouvidas e que merecem um espaço. Então, o que eu tento sempre fazer é divulgar essas pessoas também, divulgar no blog, no Twitter, nas minhas redes sociais. e a Bruna tem uma coisa que outro dia eu gastei muito tempo meditando sobre isso, porque é uma coisa nova que na minha geração, que sempre foi muito competitiva, a gente sempre teve um mercado competitivo de muita inveja, que não existe no mundo de Bruna Vieira, porque assim, a Bruna está construindo uma casa super bonita, e ela coloca o vídeo desde a construção, ela com pedreira, e as fãs que de alguma maneira proporcionaram essa nova vida para ela, que as fãs construíram essa nova vida que permite que ela possa construir uma casa para os pais, e para ela, e para a mãe, para todo mundo, uma casa linda, enorme. As fãs não sentem inveja, não existe inveja, existe celebração por ser parte de uma conquista. Eu me arrepio porque eu nunca vi isso, porque eu cresci. Mas isso... A minha geração inteira era de competição, de inveja, porque você conquistou. E não existe. Então, as pessoas da idade da Bruna hoje, e dessas meninas, tipo, assim, se a gente falar, Kéfera, os fãs se veem como parte e como uma massa, um grupo que celebra o sucesso de quem pertence, e não exatamente isso. É uma coisa, para mim, é muito nova. Eu tenho dificuldade de assimilar, porque eu olho isso e falo, gente, que bonito isso. As pessoas falando, a casa está ficando linda, ela se sente parte. Não, mas me isso é muito convida, legal, é isso. Eu acho que, como eu compartilhei desde muito cedo e as meninas cresceram comigo, realmente uma relação de amizade. Eu não gosto quando as pessoas viram para mim e falam, ai, você tem muitos fãs. Eu falo, não tenho fã nenhum. Eu tenho pessoas que gostam do que eu escrevo e que gostam de participar da minha vida, ou participar do meu texto, dos meus livros e tal. Então, assim, existem pessoas, óbvio, mas a maioria dessas pessoas, eu percebo, são pessoas que chegaram até o vídeo, ou chegaram até o meu blog e falam, quem é você? Quem essa menina acha que é para falar isso, sabe? Uma vez eu fiz um vídeo, a primeira vez que eu viajei sozinha para fora do país, foi uma coisa muito importante para mim. Eu fiquei super com medo. Ai, não será que vai dar tudo certo? E eu gravei um vlog, porque eu queria deixar aquele momento registrado. E o título do vlog acho que é a minha primeira viagem internacional sozinha, alguma coisa assim. E aí, assim, tem vários comentários. Hoje, depois de anos, eu voltei nesse vídeo, tem vários comentários de pessoas falando, Patricinha, pai pagando tudo. E eu falei, a pessoa não me conhece, porque realmente essa viagem eu paguei com o meu dinheiro de trabalho, tudo ali eu fiz sozinha. E, assim, existem essas pessoas que surgem do nada, mas, no geral, como você disse, é uma parceria muito grande. Porque, óbvio, eu só tenho condição hoje de criar isso e proporcionar isso para os meus pais e fazer esse investimento, porque é um investimento para mim, porque eu vou gravar os meus vídeos lá e tal, produzir lá, porque as leitoras, elas me dão esse suporte. Pois, exatamente, quer dizer, você acompanha a trajetória, assim, aqueles livros, aquelas pessoas, e isso proporcionou, então, tem a história e tem a história do autor da história. Então, isso já é uma coisa que tem uma dimensão a mais, né? Você acompanha, a gente não acompanha a vida dessa lá da J.K. Rowling, mas a gente vê que ela também mudou cabelo, ganhou dinheiro, deu uma repaginada. Ela é maravilhosa. Assim, quer dizer, sabe? Então, é uma história onde você vive também a vida do autor, né? É uma dimensão nova, eu acho, pelo menos, eu acho que tem uma nova dimensão, né? E o que fica para você ao tomar contato com o diferente ou com o novo? Quer dizer, o quanto você está aberto a aprender e o que, de novo, você assimila ao tomar contato com a diferença? Eu começo? Bom, essa é a história da minha vida. Quer dizer, eu vivo em vários ambientes, eu não estou fechado em nenhum castelo, por mais que eu gostaria de morar num castelo e filmar para mostrar eu construindo o castelo. Faz um Kickstarter, faz um crowdfunding do seu castelo, de repente. Eu anotei as dicas da Bruna aqui, vou seguir já hoje. Ele abriu aqui o...
Mas eu não estou preso a um ambiente intelectual, graças a Deus. E nunca estive preso a esse ambiente. E eu convivo com pessoas que não gostam de ler, com pessoas de classes sociais completamente diferentes da minha. O bairro de periferia onde eu morava nos anos 80, 90, eu continuo frequentando na mesma cidade onde eu estou morando hoje, embora eu já não more mais nesse bairro. E então eu faço isso porque eu tenho amigos em todas essas dimensões. Isso faz diferença na minha vida. Pode até não fazer muito no meu trabalho escrito, mas na minha vida faz. Então, e as pessoas que estão assim, que gostam de literatura, para voltar ao ponto, gostam de ler, as discordâncias são em maior número do que as concordâncias. Então, eu mantenho com alguns amigos, o Martim é um deles, uma longa conversação baseada em divergências, mas num respeito profundo para que essa conversação se mantenha. Maravilhosa lição a ser passada. Essa conversação é que me torna uma pessoa melhor, e assim como a leitura, né? Eu não sou um otimista cultural, eu não acho que as pessoas vão se tornar melhores simplesmente porque vão ler alguma coisa, etc. Mas eu acho que as nossas virtudes, elas são potencializadas com a leitura que a gente faz, se a gente faz a escolha certa de acordo com os interesses que a gente tem. Legal. Bruno, o que você aprende dessas convivências com a diversidade de opinião? Olha, nós escrevemos para pessoas. Então, é muito legal conhecer pessoas diferentes, porque se você fica muito presa na sua bolha, você deixa de criar esse diálogo, essa ponte com o mundo, sabe? Então, para mim, é sempre muito legal. A cada Bienal, principalmente, porque você fica imersa ali naquele universo literário, a cada Bienal eu volto para casa com novos livros para ler, autores que eu não conhecia, e eu conheci o autor antes do livro. Gente, que pessoa incrível! Eu quero voltar e ler o livro dessa pessoa. Hoje, aqui é um ótimo exemplo, várias pessoas que eu ainda não conhecia e que eu quero voltar e conhecer, quero ler o seu livro. Eu quero Então, ver. mas é muito legal essa troca de experiências, porque eu acho que isso é uma lição para a vida. Assim, se você se fecha para o mundo vai se fechar para você. Então, a minha lição, por exemplo, quando eu mudei para São Paulo, foi, querida, se você é tímida, pode deixar de ser, porque se o seu sonho é lançar livros e contar histórias, você precisa se abrir para o mundo. E foi isso que eu fiz na internet, só que na internet é mais fácil. Então, agora que eu já consigo fazer isso na internet, ao vivo ficou um pouco mais fácil. Mas eu estou treinando ainda para melhorar. Bom, o editor hoje eu vejo ele como um personagem diferente do que foi no passado. Os grandes editores, infelizmente, não é mais como era com o José Olímpio, com o Jorge Zahari e até o Luiz, etc. É um editor que tem que estar, como diziam, em fio lambuzado em tudo que está acontecendo em volta. Então, isso aqui é um microcosmos do que realmente o editor precisa viver, né? O livro não saiu das páginas para ir para todas as outras esferas. Então, youtuber, autopublicação, leitores, marketing, divulgação, ou quase com altruísmo, etc. O conhecimento do governo, de como isso funciona. Publicar um livro, o editor acaba nesse meio que, às vezes, chega numa livraria para vender o livro que você acredita tanto, e você vê às vezes, sei lá, um comprador que vai decidir se o livro vai ser um sucesso ou não, às vezes não se interessa, ou às vezes não gosta daquilo, e você tem que ter cada vez mais jogo de cintura para lidar com tipos diferentes de pessoas, e que às vezes acreditam, às vezes não no projeto. Então, isso aqui é muito gostoso de viver esse debate, essa conversa, porque é isso, são todos os tipos que formam o mundo editorial, o mundo dos livros e da cultura no país. Fernando? Eu gosto muito do outro, do diferente, eu gosto muito de conhecer coisas novas. Nós somos também um pouco do outro. E eu gosto muito dessa nós em espanhol, que é nosotros, né? Que somos nós no outro também, e vice-versa. Eu acredito que eu não sei tudo, eu posso aprender com o outro. Tudo que o outro sabe, eu posso vir a acrescentar alguma coisa, e que junto a gente pode saber muito mais, que é o que o Bruno falou, a divergência de opinião, tal, mas essa discussão faz com que o Bruno aflore mais seus conhecimentos e queira defender para poder falar para o amigo da opinião, tal. Então eu gosto muito disso, do diferente, e acho que a gente aprende muito com isso, com os diferentes.
Sobrou alguma coisa? Bom, mas, enfim, é isso. A unanimidade é burra. Precisa ver essa divergência, essa discordância, e isso aqui é que vai, daqui a pouco, aflorar uma nova ideia para o Bruno, para a Bruna, para mim, para todos que estão aqui, pensam, escrever. É isso, essa instigar é que te dá, assim, gana, vontade. Epa, eu vou mostrar meu ponto de vista, e aí você cria outras coisas a partir daí, graças pelas letras, pelas linhas, pelos parágrafos, por sonhos, né? Bom, eu quero primeiro falar do desaparecimento da crítica literária no país. Hoje em dia, nós não temos mais críticos, certo? Existe o escritor que comenta livros, o leigo que comenta livros, mas nós perdemos a figura do crítico literário. Outra coisa é me congratular com a Amazon pelo espaço que ela está permitindo às pessoas de realizarem de uma forma muito modesta, muito, vamos dizer, leiga, essa possibilidade de comentar sobre os livros. Eu acho que isso está praticamente desaparecendo no Brasil. Sabe? Cada vez menos se comenta sobre livros. E isso é fundamental. E, passando por isso, pedir para rever a lista de leituras obrigatórias para o vestibular. Nós estamos cometendo um desserviço para com a literatura se não for tomada uma atitude o quanto antes com relação a esse problema. Dá para um adolescente ler Viagens em Minha Terra, de Almeida Garrett. Quem fez isso merece o desterro, certo? Então, são esses dois aspectos. Do desaparecimento crítico, da possibilidade de a gente exercer o comentário dentro da Amazon e essa revisão do que é a literatura dentro das escolas, sabe? Porque eu acho que nós estamos passando por uma fase lamentável. E só uma coisinha que eu esqueci de falar, que eu acho fundamental. A democratização da escrita. Porque, há algum tempo atrás, a gente não tinha essa chance, como eu tive, de pegar um texto, independentemente, colocar lá e criar meu público. Não tinha. Existia uma barreira do mercado editorial. E, agora, uma pessoa ali de fora tem as mesmas armas que quem está lá dentro. Então, a Amazon virou a vitrine. E isso virou uma coisa fabulosa, porque quem está lá dentro também tem que correr para se manter firme, porque tem gente por fora, correndo por fora, doidinho, né, teoricamente, não é para pegar seu lugar, mas para ter um lugar ao sol. Então, eu acho isso maravilhoso, porque deu espaço para todo mundo, e não só para quem tem a chance de ter um conhecido ou não, mas para aqueles que não tinham conhecido nenhum, que foi o meu caso, que vou lá, vou arriscar. Como tem muitos outros muito melhores que eu, estão indo lá arriscar, porque tem a chance, que a Amazon permite isso, ela fornece isso para a gente. Quero agradecer. Opa. Rapidinho. Eu cometi indelicadeza, eu estava tão preocupado em responder a pergunta que eu não agradeci a Amazon Twitter pelo convite gentilíssimo. Tem uma parceria com a Amazon que está sendo muito, muito produtiva, é uma empresa que eu respeito antes mesmo da empresa chegar ao Brasil, então, parabéns, Twitter e Amazon pelo evento. Obrigado a cada um de vocês por aquilo que vocês me ensinaram hoje. E só como informação assim para quem está nos ouvindo, a crítica literária ela saiu dos jornais, não tem mais espaço, mas tem muita gente fazendo trabalho fora dos jornais. Então, eu queria deixar 2 nomes para que as pessoas acompanhem. O Martim Vasques da Cunha, que eu já citei aqui, e Rodrigo Gurgel. Muito obrigado. Quero agradecer demais a presença de todos vocês, agradecer ao Twitter e à Amazon, parabéns pelo evento. Eu acho que a coisa mais legal é que todo mundo que está aqui se sente privilegiado. A gente ter sido convidado a estar aqui é uma coisa que a gente imediatamente se sente honrado. E é tão bom a gente ter a sensação de que você está ligado a alguma coisa que é benéfica, positiva, que faz bem para os outros, que abre as mentes, que possibilita assim, novos mundos para as pessoas. Então, é tão bom a gente saber que todo mundo acha que é tão do bem, mas você está num caminho que faz bem. Fazer coisas, não só fazer bem o que você faz, mas fazer bem para todo mundo que faz. Muito obrigada. Obrigada pela transmissão do Periscope. Está encerrada a transmissão do Periscope aqui. E agora, aplausos para todos nós. A gente se aplaude.